Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Imobiliária, o podcast que vai ligar você que vive no mundo negocial de imóveis com todos aqueles corretores, investidores, clientes, todo mundo do mundo imobiliário vai passar por aqui por esse podcast. E hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos tratar do assunto exclusividade na venda de imóveis. Como que esse assunto veio à tona aqui? A gente quer saber um pouquinho como funciona aqui no Rio Grande do Norte, fazer uma correlação com Estados Unidos, Portugal, como que funciona esse mercado de exclusividade imobiliária. E para isso eu não podia, como gestor da Blaze e host aqui desse podcast, deixar de chamar os nossos amigos aqui, parceiros do ramo imobiliário, Renato Bahia, Rodrigo Vasconcelos e Diego Maia. O Renato Bahia, que agora lhe apresento aqui, tem 16 anos de profissão nesse ramo imobiliário, tendo já trabalhado na Remax e tendo hoje a sua própria marca, a RCE Imobiliária. Sendo aí uma referência aqui no estado em captações exclusivas. E o Rodrigo Vasconcelos, não diferente disso, também com 15 anos de profissão, já tendo trabalhado na Cirela, na Abreu, na Ecocil e também na Remax. Hoje vem atuando muito bem ali na zona sul de Natal, na região de Nova Parnamirim, desempenhando muito bem. O Diego, mais novo aqui no ramo imobiliário, 2 anos de profissão, veio aqui de São Paulo para cá. Sim. E aprendeu a ser corretor aqui e veio justamente para isso, aprender um pouquinho mais desse assunto da exclusividade aqui. Então, para isso, vamos abrir aqui com o Renato, falando aqui um pouquinho o que é exclusividade imobiliária para a gente entrar nesse assunto. Boa tarde a todos, Diego, Glauber, amigo Rodrigo. É um prazer muito grande. Vou cortar. Só não diz boa tarde porque... desculpa. Pode ser. Porque não sabe o horário que vai passar. É verdade. Vai. Olá, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Diego, que eu não conhecia. Eu tinha, acho que algum contato pelo WhatsApp, né, Diego? Não sei se a gente vai fazer. No WhatsApp. Glauber e meu amigo Rodrigo também, que a gente já conhece faz tempo. Glauber, parceiro, Rodrigo também. E é uma honra muito grande fazer parte, né? Quando se lembrar de exclusividade, alguma coisa que a gente faça lembrar, significa que alguma coisa, algum rastro existe por aí, né? Tá dando certo. Mas a exclusividade nada mais é do que a relação profissional que o corretor de imóveis tem com seu cliente, como qualquer outro profissional tem. É apenas a formalização desse tipo de relação em que você é o corretor de confiança do seu cliente. Como o cliente tem um médico de confiança, ele não tem 10 médicos. Ele não compra um terreno e chama 10 engenheiros para construir. Ele pesquisa, ele não tem 10 advogados. Quer dizer, a não ser que seja uma empresa muito grande que esteja advogados de ramo diferente, mas ele não tem 10 terapeutas, 5 terapeutas. Ele tem o seu terapeuta exclusivo, ele tem seu personal exclusivo, ele tem seu engenheiro exclusivo para construir a casa, a escola do filho dele é exclusiva, a faculdade do filho é exclusiva, o plano de saúde dele é exclusivo. Apenas não há esse hábito, e muitas vezes por culpa do próprio profissional, de estabelecer uma relação de confiança com o seu cliente, para poder proporcionar o melhor serviço. E muitas vezes o cliente não consegue enxergar em que ele vai ter sim o melhor serviço se ele tiver seu profissional de confiança. Do mesmo jeito que ele tem qualquer outro profissional. Se o cara tem 3 nutricionistas, um cuidando do almoço, outro do café e outro da janta dele, ele vai ter problema, porque ele não vai conseguir ter o objetivo final numa boa, dieta alimentar, vamos dizer. Por quê? Porque cada um está falando uma coisa diferente, por mais que sejam 3 bons profissionais. E falta muito a educação do mercado imobiliário no sentido do cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, principalmente o vendedor, ter o seu profissional de confiança. Eu acho que é um pouco de procurar aquele especialista, né? Que a gente vê, por exemplo, a gente citou aqui de Nova Parnamirim, região que o Rodrigo atua muito. Quando você fala assim, eu sou um corretor exclusivo, mas também sou um corretor especialista de uma região. É muito ligado a essa situação, né, Rodrigo? Isso, essa questão da exclusividade, como o Renato bem pontuou, além de ser a única, eu vejo bem que mais ou menos é uma das únicas profissões que a gente vê essa discriminação do corretor, onde você pode ter mais de um, é a questão de você buscar qualquer um. E essa questão do especialista é muito importante, porque o especialista de qualquer tipo de negócio, e voltando aqui para o imóveis, o especialista corretor, ele vai maximizar
a prestação do serviço por ele ser o especialista daquele tipo de negócio, ou daquela região, ou daquele segmento. Enfim, o especialista ele vai ter informações mais privilegiadas, não porque chega até ele melhores informações, mas porque ele capta mais informações, porque ele está no dia a dia tratando sempre daquele mesmo tipo de negócio. E no meu caso, como é um bairro, então eu estou sempre ali no bairro, sempre circulando na região, sempre me conectando com pessoas da região, sempre me conectando com comerciantes da região, sendo conhecido pela região e conhecendo os imóveis da região e também as transações da região. Ou seja, imóveis que foram vendidos, imóveis que não foram vendidos, imóveis que chegaram até o meu escritório para ser colocado para venda. Então eu estou antenado e conectado com tudo isso. Então na hora de me contratarem, ou na hora de contratar um especialista para fazer uma transação ali naquela região, eu vou ter informações mais privilegiadas do que um corretor que está atuando em toda a cidade. Porque eu estou no dia a dia ali. Então, para encontrar uma estratégia que atenda melhor aquela demanda, eu vou conseguir o caminho mais rápido, mais ágil e com menos custo para o proprietário. A gente brinca muito, né, a questão daquele corretor tradicional e o corretor que trabalha com a exclusividade, e isso... Não sei se você viu, eu postei ontem um vídeo falando, tô com uns vídeos que são uns memes, sobre o corretor profissional, o corretor tradicional e o corretor especialista, né? Então, depois, se quiserem dar uma olhadinha lá, retrata justamente isso que a gente está debatendo aqui. Um vídeo bem curto, mas deixa bem claro essa nossa relação aqui. É porque, Cláudio, na hora que você tem, na hora que o cliente que vai vender, ele tem seu corretor de confiança, então eu tenho uma casa para vender no Bosque das Palmeiras. Ele tem que identificar qual é o profissional que tem o perfil ideal para trabalhar a venda da casa dele. E aí ele vai, vamos dizer assim, ele vai analisar os currículos de cada um, que é o correto é ele conversar com vários profissionais, como a gente faz em qualquer outro profissional que a gente precisa, e escolher para trabalhar a venda do imóvel dele aquele que ele se sentir mais seguro e com mais confiança de que vai fazer o melhor possível para vender o imóvel dele, como, de novo, todas as outras profissões. Então, mas o hábito é, dentro do mercado imobiliário, em 95% dos casos, o dono do imóvel ser o corretor do próprio imóvel. Mas, Renato, assim, como assim o dono do imóvel? É porque ele é o corretor que está cuidando da venda. Ele está abrindo mão de alguém cuidar do imóvel dele, ele não quer. A gente está no país famoso pelo jeitinho brasileiro, mas muitas vezes ele está fazendo isso sem saber. Porque é o corretor do CI, o proprietário que contrata o corretor pelo CI. Diego, estou com minha casa no Bosque das Palmeiras à venda. Se você tiver um cliente, você mostra e eu lhe pago X de comissão. O Diego vai dizer, beleza. Cláudio, eu estou com a minha casa no Bosque das Palmeiras. Se você tiver o cliente, mostre, a chave está comigo. Às vezes Rodrigo, ele torce para nem acontecer esse tipo. Mas ele torce para que tenha. Ele torce porque ele entrega para todo mundo. Rodrigo, eu estou com um cliente lá. Se acontecer, Renato, eu estou com um cliente. Se você tiver... Então, ele é o do CIA, da possibilidade. Ele abre o leque para todo mundo. Mas quem é que está coordenando isso? É ele. Ele está sendo o corretor do imóvel e nós estamos sendo o corretor de quem? Do comprador. Se a gente tiver o comprador, a gente vai levar. Ora, e se a gente estiver trabalhando para o comprador, eu vou entrar para favorecer o meu cliente. Exato. Eu vou fazer uma proposta para favorecer o meu cliente. Se a casa dele vale 2 milhões, ele não é o meu cliente. E aí o corretor do comprador vai negociar com um corretor inexperiente, que é o próprio proprietário, inexperiente, que vende o imóvel de 15 em 15 anos, vai levar vantagem, porque ele está no dia a dia do mercado, e depois o proprietário vai ficar chateado, porque o corretor do comprador, que ele pagou, porque quem paga a comissão é quem está vendendo, porque poderia ter vendido por um preço... Até poderia, se ele fosse o corretor de quem está vendendo. Isso. Agora, quem escolheu essa relação profissional? Primeiro, o proprietário. Segundo, o corretor, que concordou que se tivesse um cliente, comprador, levaria para mostrar a casa dele. E aí, muitas vezes, o proprietário, vendi barato demais, poderia ter conseguido mais. É possível, mas não teve orientação. Resolveu fazer sozinho. Aí é que entra o papel do corretor exclusivo, do seu profissional, como qualquer outro profissional. Eu converso muito lá com os corretores e eu brinco. O nosso trabalho é uma prestação de serviço. E a gente, como corretor, tem que entender isso. Enquanto a gente para quem a gente está prestando. E para quem a gente está prestando.
Porque o que, que acontece nesse corretor do CIR? Todo mundo começa a trabalhar na sorte. E quando o corretor ele é exclusivo daquele proprietário, não, ele está trabalhando para ele está trabalhando para vender o imóvel dele. Diferente dos outros que a gente diz no modelo tradicional, onde vão colocar várias placas na frente do imóvel dele, vários anúncios com preços diferentes, e não tem aquela obrigação contratual, que é o que a gente faz, quando a gente tem essa exclusividade, a gente tem um contrato de prestação de serviço para aquele proprietário, e todos nós aqui fazemos e temos esse hábito, de realmente poder ser cobrado pelo proprietário. Ó, quais são os serviços que você vai prestar pelo meu imóvel? E eu acho que isso que o mercado ainda não captou, talvez na essência. E aí você tem a noção de que você vai ter um corretor trabalhando para quem está vendendo e para quem está comprando, e o proprietário, você está abrindo mão. Então você, proprietário, abre mão de ter um corretor trabalhando para a venda do seu imóvel na hora que você coloca seu imóvel à venda com 5, 6, 7 imobiliários para quando estiverem os compradores. Ele precisa ter ciência disso. E nós, como profissionais, precisamos mostrar isso. Exato. E nós trabalhamos com quem vende ou com quem compra. Depende da situação. Um cliente meu pode ser um vendedor, e aí a gente vai fazer um tipo de trabalho, e ele vendeu o imóvel, R$1 milhão. Renato, eu quero um apartamento de R$1 milhão. Acho para mim, eu vou passar para o outro lado. Eu vou trabalhar para o comprador. Exato. É como um advogado de acusação e um advogado de defesa. Não tem o certo ou errado. Ele tem que ter ética para quem ele está trabalhando. E na hora que a gente está trabalhando para o comprador, é um trabalho, é o preço mais barato possível do mercado. Na hora que a gente está trabalhando para o vendedor, é o oposto. A gente tem que tentar vender pelo maior preço possível. E aí os vendedores contratam, na cabeça deles, eles estão contratando corretores que vão trabalhar com os compradores para fazer o serviço. Então é tipo, eu digo brincando que eu estou me separando, não contratei o advogado da minha ex-mulher. Complicado. Você não pode reclamar. Né? O cara tá no papel dele. Pô, fiquei sem nada. Pô, meu cara tá no papel dele. Não é que ele vai explorar, ele vai botar todas as vantagens para cliente dele. Ele vai defender a cliente dele a qualquer então custo. não tem muito para onde correr. Você não pode. Você tem que ter o seu. Do mesmo jeito o comprador. O comprador, pô, vai ter uma feira imobiliária lá no centro de conversões. Cara, chama um corretor da sua confiança para te acompanhar. Porque esse cara vai arranjar o melhor plano. Eu quero gastar 500 mil no apartamento, tá tendo um feirão na Caixa Econômica. Chama o corretor da sua confiança. Não vai lá sozinho. Vários corretores que estão trabalhando para quem? Para quem está vendendo. Os corretores lá estão todos nos estandes. Exato. Aí você está indo comprar, você está sendo consultado por um corretor que está vendendo um produto A, B ou C, que está treinado para falar bem daquele produto. Não que seja ruim, mas ele tem os argumentos para convencer. Mas as pessoas também não fazem isso, de um lado e de outro. O que, só para pontuar o que Renato muito bem explicou, o que acontece é que os vendedores, os proprietários de imóveis, não compreenderam ainda que numa intermediação imobiliária existe dois lados bem distintos. Verdade. Porque quem quer vender tem um objetivo totalmente diferente de quem quer comprar. Né? Só para exemplificar, quem quer vender o mais rápido possível, no maior valor possível. E quem quer comprar o mais barato possível, na maior tranquilidade possível. Então, como é que o corretor intermediário ele vai conseguir ajudar os dois lados? Ou ele está do lado do comprador, como o Renato bem falou, que a grande maioria dos corretores trabalham para o comprador, e o vendedor sempre vai sair prejudicado, porque ele vai fazer de tudo para buscar o melhor negociação para o cliente dele, que é o comprador. E o final, o prejuízo, quem vai pagar é sempre o vendedor. Isso. E quando o cara está trabalhando para os dois, ele está numa verdadeira sinuca de bico. Porque ele não vai... Não, ele trabalha para ele, o corretor. Ele está trabalhando para ele, mas ele está ali entre interesses totalmente antagônicos, que ele vai tentar conciliar, mas acaba que uma hora vai chegar aquela hora que você for fazer aqui no papel. Exatamente isso. Por isso é a dificuldade, Cláudio, da nossa profissão. Porque quando é que a gente ganha? Nós também somos uma profissão que só ganha pelo sucesso. Justamente. O resultado. Então, muita gente pensa que é fácil, mas em todas as negociações que nós participamos, nós temos que deixar o jogo empatado. Então a gente ganha quando a partida empata. A gente ganha quando a gente deixa os dois lados satisfeitos. E a gente tem que trabalhar, mesmo a gente trabalhando para um ou para outro, mesmo a gente buscando vantagens para um ou para outro, na hora que a gente está trabalhando para o vendedor, a gente tem que fazer com que o comprador enxergue que ele está fazendo um ótimo negócio. Na hora que a gente está trabalhando com o comprador, também é a mesma coisa. Fazer com que o outro lado enxergue que está bem. Então, a gente trabalha... Não adianta no final das contas, não adianta a gente ficar de um lado.
Verdade. A gente tem que deixar os dois lados satisfeitos. 100% satisfeito os dois lados? Não vai ficar. Não vai acontecer. Mas 80%, 90%, é como diria lá Celso Russomano, ficou bom para ambas as partes, e aí a gente consegue receber pelo nosso trabalho. Se não ficar bom para ambas as partes, ele não recebe nada. Isso aí nada desse negócio. E essa ideia é uma ideia bem madura e consciente também de que você tem os lados antagônicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um sistema único e quem dera a gente pudesse ter algo semelhante aqui no... Se já tivesse aqui no estado, já seria bom pra gente. Onde você tem um sistema onde, por exemplo, o Rodrigo vai cadastrar as captações exclusivas dele, o Renato vai cadastrar lá, e nós, quando tivermos o comprador, nós vamos buscar e já saberemos quem tá ali com todas as informações. Inclusive, eles colocam os documentos do imóvel nesse sistema. É uma ideia já muito avançada em relação ao que a gente tem hoje. Acredito que ainda não acontece de uma forma intensa essa questão de compartilhamento dessas informações e a criação desse sistema único, conectado no nosso mercado, ainda muito pela mentalidade dos corretores, que a grande maioria são tradicionais. Então isso é uma coisa que não é vantagem ainda, não se enxerga como vantagem. Então não tem como ser esse processo acelerado. Porque é uma coisa que está deixada de lado. Todo mundo tem uma forma tradicional de trabalho. Na hora que você deixa regulamentado, você tem isso, Glauco, porque está regulamentado. Funciona assim. A primeira coisa, aquilo que eu falei antes, o americano não é do jeitinho. O carro dele quebrou, ele leva para o mecânico. O chuveiro quebrou, ele chama o eletricista. Vai vender o imóvel dele, ele chama um corretor. Já é automático, ele chama um corretor. E aí você tem um corretor que vai trabalhar a venda do imóvel. Então, é como o Rodrigo disse, aqui a gente não tem a coisa regulamentada. Ou você tem força, e aí vamos falar, ou você tem força como categoria profissional, o Cresce até prega. Cada imóvel só pode ter um corretor. Se cada imóvel só puder ter um corretor, começa a funcionar. Mas nem a categoria gosta que tenha um corretor no carro de imóvel. Então, sabe, é difícil. Você tem... Hoje você pode fazer o uso capião cartorial, desde que tenha um advogado. Precisa do advogado? Não precisa. Mas o advogado, a categoria teve força para fazer uma lei onde eles obrigatoriamente estarão inseridos. O que a gente pode começar a fazer é a gente começar a ter atitudes como corretores de imóveis em que liguei para o dono do imóvel, o imóvel está à venda, liguei para o proprietário do imóvel, meu imóvel está com quem está sob os cuidados de Rodrigo Vasconcelos. Cara, eu respondo, parabéns. Conheço o Rodrigo, vou entrar em contato com ele. Tranquilamente. Sabe? Quantos respondem isso? Não. Entendeu? Pelo não, o imóvel está com todo mundo. Eu vou chamar para reunião, para deixar comigo. Vou vender o meu serviço. Mas na hora que está com o Rodrigo, está com o Rodrigo. Assim, só pegando o gancho que você tava falando, assim, como eu sou o mais novo, assim, de profissão, né, você tem 16, eu tenho 15, o que eu enxergo, assim, muitos dos corretores que gostam de trabalhar da maneira tradicional, né, que a gente fala, eles não gostam muito da exclusividade. Então, quando o cara fala assim, o meu corretor é exclusivo, é o Renato Bahia, é o Rodrigo Vasconcelos. Eles tendem, em vez de falar assim, não, perfeito, se você tá trabalhando com o corretor da sua confiança, eu vou entrar em contato com ele. Não, mas eles tendem a tentar meio que derrubar. Mas veja... Eu só gosto de vender sozinho. Mas veja, a ganância, né? Mas veja só, exatamente, esse corretor que liga, ele tem um comprador. E aí ele vê um anúncio de Rodrigo. E ele liga, descobre o telefone do proprietário. Não é difícil. Você tem vários mecanismos para isso. Então, quando ele está com o comprador, ele tem a opção de querer vender sozinho. Ele vai achar um proprietário que seja corretor, ou seja, ele vai achar um imóvel à venda que não tenha um corretor da confiança sendo trabalhado, para poder facilitar a vida do corretor dele, do cliente dele. E se ele é especialista em comprador, se ele é especialista em atender compradores, o melhor para ele e para o cliente dele é que o imóvel à venda não tenha nenhum corretor de confiança, porque ele vai conseguir fazer um melhor negócio para o cliente dele. Ele vai lidar com os dois lados. Ele vai ganhar a comissão inteira, mas não é essa que é a comissão. Ele vai conseguir barganhar mais. Ele é um profissional negociando com um amador, que é o proprietário do imóvel. Então ele está, de novo, ele está no papel dele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, tá com o Rodrigo. A senhora fez um péssimo negócio de deixar o imóvel com o Rodrigo. Péssimo negócio para ele. Para ele, porque dificultou a vida dele para resolver a vida do cliente dele, em termos de preço e tal, mas... Para ele que trabalha com comprador, se o outro lado tiver um cliente, é como, de novo, o exemplo do advogado. É como eu sou advogado e a gente vai para uma audiência e a outra parte não tem advogado.
fez um péssimo negócio para ele mesmo. Então, acontece isso, e aí eu digo, de novo, não é culpa do corretor, é culpa do proprietário que escolheu. Ah, Renato, eu não sabia nem que isso existia. Se informe. Isso. Né? E aí, não ouça em nenhum especialista, não ouça apenas um especialista. Em nenhuma profissão. A gente já faz isso. É uma entrevista de emprego. Você falou da minha filha para a escola, a gente colocou ela no colégio, visitamos 6 colégios. Né, para definir por um. Você não vai ficar em 6, não vai matricular num de tarde e outro de manhã. Né? Então, precisa, como aí voltando no assunto que a gente estava, se a gente não tem força como categoria profissional, quer ver outro exemplo? O advogado deu entrada na justiça. Aí, eu não gostei do advogado. Eu não posso trocar. Aí eu gostei de Rodrigo, advogado. Rodrigo, o meu advogado está trabalhando mal, existe, como toda profissão, eu quero trocar. O advogado que está trabalhando mal tem que dar uma carta subestabelecendo para Rodrigo. Exato. No nosso mercado, Rodrigo mostra o imóvel, faz o atendimento, faz tal coisa, tarará, para o cliente e tal. Aí depois o cliente compra com o Diego. Ah, mas ele quis comprar comigo. Cara, a venda é só o final. O processo foi todo andado, muitas vezes. E a gente acha isso natural. Quando é a gente que está sendo a nova opção, quando a gente está sendo trocado, a gente não gosta. É uma consciência e acontece profissional. muito. Dizer, não, pô, o cara comprou contigo. Deixa o outro colega para lá. Então, o outro colega trabalhou, o anúncio foi através do outro colega, o cara chegou no imóvel através do colega, visitou o imóvel, iniciou os trabalhos de proposta, aí o outro colega, o Rodrigo, diz, olha, 6% de comissão, o cara diz, não vendo não, tal, acaba chega, Diego, o apartamento está lá, você cobra quanto? Aí Diego vai e vende. E às vezes, muitas das vezes, quando a gente conhece o profissional que fala, muitas das vezes a gente sabe que não é culpa do corretor. Que é na hora que vai chegar o final da negociação também, sobra, vira todo mundo pro corretor, o negócio custa 100%, aí o pessoal vai brigar por 0,5%, que é uma parte que o corretor vai ganhar. O que você pode fazer? E aí fica chateado, combinou antes, fica chateado quando chega na hora, o trabalho foi reconhecido, foi feito, e aí desfaz o negócio, daqui a 2 meses está vendendo de novo com outro colega. Né? Então, isso tem muita coisa que a gente tem que evoluir, mas é como vocês disseram, não adianta a gente esperar. Tem que partir das nossas ações. Das nossas atitudes que a gente vai. E são ações, cara, você não é obrigado a vender todo imóvel. Você não é obrigado a querer vender todo imóvel. O corretor de imóveis, com 20 imóveis exclusivos, ele tá surfando. Muito bom. Ele tá surfando, ele tá vendendo 2, 3 por mês. Bem trabalhados. Bem trabalhados. Aí você tem um corretor com 300 imóveis para atender o comprador para poder vender 2, 3 por mês. Quem tem 200 não tem nenhum. É o que aconteceu recentemente. Não vou falar em nomes aqui. Do que Renato falou. A gente que ele trabalha com a mesma quantidade de imóveis basicamente do que eu, entre 20, 10, 15, mas teve um caso recente no grupo de WhatsApp dos corretores, não sei se vocês acompanharam, de uma corretora que foi visitar um imóvel com outra parceira. Sim. E aí nessa visita não acabou acontecendo nenhum negócio, e aí cada um foi pro seu lado. Meses depois, 3 meses acho que foi isso, a proprietária continuou nessa busca de novos corretores e acabou chegando nessa outra corretora que tinha ido com a parceira. E aí começaram a trabalhar o imóvel e aí surgiu uma negociação. A outra foi reclamar que ela tinha ido visitar o imóvel dela e agora estava trabalhando aquele imóvel. Ou seja, ela nem lembrava que aquele imóvel também já tinha ficado na mão dela. Por quê? Porque tá com mais de 100 imóveis. Eu acho que falta imóveis. A gente trabalhar mais. Nem lembrava. Então você nem lembra. Você está trabalhando, ela está trabalhando com um comprador. Se você não está num contrato de exclusividade, você trabalha para quem compra. Exato. Bote isso na sua cabeça. Seu cliente não é quem está vendendo. Eu até faço outra brincadeira que eu digo que a relação que você estabelece com o dono, a gente vê muito colega que fica chateado, pô, fulaninho foi, viu meu anúncio, descobriu onde é que era o apartamento e fez contato com o dono e vendeu. Qual é a relação que você tinha com o proprietário? Para o proprietário, você podia vender sozinho? Ou era você e mais 2, ou era você e mais 3, ou era você e mais 10? O que é que você combinou com o dono? 50 pessoas podem vender? Eu também posso. Exato. 51 também Se está aberto para o mercado todo, eu também então, a culpa não é do colega. Não vamos questionar a análise ética dele e tal, mas vou dar um exemplo. Você tem uma relação
afetiva com a pessoa, com sua mulher. Aí você tem uma relação aberta. Tá no mundo, tudo Tudo moderno, tudo moderno. Né? Aí você tem uma relação aberta com a sua mulher. Aí todo mundo sabe que você tem uma relação aberta. Aí vai, Diego flerta com a mulher. Aí você vai ficar com raiva de Diego? Pô, resolva a sua relação. Exato. É o velho combinado, não sai caro. Se qualquer corretor pode vender o imóvel que você captou, você não pode ficar com raiva do corretor. Não pode. Você tem que mas o cliente não quis. Mas minha mulher só queria se fosse relação aberta. Então troca, negão. Mas não reclama que você deixa ela lá bonitona pra uma festa e tal, e depois alguém vai dar em cima da sua mulher e você fica com raiva porque era amigo seu, porque não era, tal. É a relação que você está estabelecendo. Você tem o poder da Então, escolha. Né? não bota a culpa no colega. O colega está fazendo o papel dele. Aqui você combinou que qualquer um podia vender. Aí tem uns que respeitam isso ou não, mas se o cara não é desrespeitado, é nem desrespeito, porque a relação é estabelecida. Né? Então, você não está trabalhando, você está trabalhando para quem está comprando. Você tem um imóvel a mais na sua carteira que qualquer um pode ver e qualquer um pode chegar a ele. É engraçado, porque assim, deixou bonitona, né? Quando a gente está prospectando ali o imóvel, indo atrás, né? Garimpando para tentar achar um bom imóvel para algum cliente específico. Quando a gente chega no proprietário e ele manda aquelas fotos todas bonitas, todas organizadas, que você já sabe que é de um corretor. A gente que está na área, a gente identifica. E eu usava sempre de perguntar pro proprietário, ele não vai gastar quem tirou essas fotos? Ele, não, foi um corretor, mas pode divulgar. Me doía quando falava aquilo. Porque assim, a gente sabe o quanto o profissional dedicou de ir lá. E às vezes foto profissional que o cara investiu, mas por não ter esse zelo de ter o contrato de gestão ou de exclusividade ali com o proprietário, ele acabou que agora ele está usando do seu serviço, não vai te remunerar, que eu acho que a principal vantagem para a gente como corretor também é essa garantia de remuneração pelo nosso serviço quando efetivada a venda, sim. Mas também é uma via de mão dupla. Ou seja, eu tenho garantido a minha remuneração e o proprietário também pode exigir todos os serviços. Tem garantido os serviços. Mas se você fez uma filmagem, um vídeo, tirou fotos e você permitiu que o proprietário passe para 20 corretores, você concordou com isso. A nossa profissão também, aqui a gente vai puxar um monte de coisa, nós somos a única profissão que paga para trabalhar. Nós somos o único profissional que paga para trabalhar. Mas... Você trabalhou na venda de um imóvel. Diego, você trabalhou na venda do imóvel 3 meses, não conseguiu vender o imóvel. Quanto é que você recebeu por esse imóvel? Zero. Zero. O médico pegou um senhorzinho, 95 anos, 200 doenças, passou 2 horas de cirurgia dele, o paciente morreu. Ele não recebe nada? Recebe. Ele recebe pelo trabalho. Nós só recebemos pelo nosso sucesso. Então a gente paga para trabalhar. Todo dia a gente paga para trabalhar. Todo dia a gente gasta a nossa gasolina e tal. E aí vai dizer, não, mas quando eu vendo o imóvel, aí essa comissão compensa os que eu não vendi. Aí você está mentindo para o cliente. Você diz que recebe 5, 6 ou 7% pelo trabalho da venda do imóvel dele. Aí você está pegando o dinheiro dele e gastando para a sua gasolina para ver o imóvel de outro cliente. Tem alguma coisa errada. Quanto é que você recebe dos que você não vende? Né? E aí você gasta filme, gasta filmagem, gasta tráfego pago, gasta seu tempo, gasta sua expertise, gasta seu poder de avaliação, gasta um bocado de coisa. Né? E aceita. Não, porque não, você aceita. Ou você aceita, ou você não está capacitado para atender vendedores. Ou você aceita porque está focando no comprador. Ou você não faz. Ou você não faz. Você tem essa opção. Ou você não faz. Tava pegando aqui o que o Renato estava falando a respeito dessa relação, né, do corretor com o proprietário. Na verdade, o que acontece é que a grande maioria dos corretores não querem ter essa relação, porque existe um grande medo de ser cobrado. Justamente. A cobrança é uma coisa que faz com que a maioria dos corretores tenham medo de solicitar uma exclusividade, uma gestão exclusiva. Por quê? Porque eles vão ser cobrados e não vão conseguir dar um respaldo, um retorno dessa cobrança. De novo, Rodrigo? Porque não existe uma metodologia. Não, porque o foco dele é o comprador. Ele não Também quer ser tem isso. Pelo vendedor. Sim. Pelo comprador é mais tranquilo, teoricamente. Dá muito mais trabalho você fazer vendas atendendo compradores. Dá muito mais trabalho. Mas ele sabe trabalhar bem o comprador. Assim, aí você trabalhar com o vendedor, como você disse, o trabalho é o oposto. É diferente. É completamente diferente. Então, a expertise dele é para o comprador. Ele teria que se remodificar
para ser um especialista em atender vendedores, para poder atender os vendedores, para poder... E aí ele não vai ter problema em ser cobrado. Eu não tenho problema em ser cobrado. Aliás, eu devo ser cobrado. É bom ser cobrado. Eu tenho que ser cobrado. Na hora que eu vou pagar um personal, eu tenho que cobrar dele. Na hora que eu vou pagar um nutricionista, na hora que eu vou pagar uma escola, eu tenho que cobrar. Então, todo profissional, ele basicamente vai ser cobrado. E aí o que facilita, quando você é especialista em trabalhar com vendedor, você tem uma outra expertise. Vou dar um exemplo. Ano passado eu agenciei um imóvel. E anteriormente tinha sido trabalhado com o Rodrigo. Anteriormente a mim tinha sido trabalhado com o Rodrigo. Na minha reunião, eu sento com o proprietário, não, porque eu estava vendendo há 6 anos, 2 meses, 2 anos e tal. Eu estou agenciando o imóvel, aí o que eu faço? Eu uso em meu favor e a gente sente que a pessoa, não, porque eu agenciei o imóvel, ela estava trabalhando, estava lá com o Rodrigo e tal. Eu fiz, pô, tem alguma coisa errada. Estava com o Rodrigo e não vendeu. O Rodrigo é um bom profissional. Acho que era 240 mil, né? Era, na verdade, uma semana de trabalho teve proposta. Né? Era E que não foi 240 aceita. mil. Eu falei, não foi vendido? Que estranho. Aí quando foi agenciado, o valor, não, eu queria mesmo 240 mil. Pô, acho difícil. Tava 240 com o Rodrigo, ele não vendeu, eu não vou conseguir fazer muito melhor. Vamos tentar 220? Que foi a proposta que surgiu Eu já consegui comigo. comer 20. É. Em vez de ficar criticando alguma coisa que o Rodrigo tenha feito ou tal, eu uso o trabalho dos outros corretores, não para dizer que os outros Pra corretores são enaltecer. fracos, Para não. enaltecer. Porque na grande maioria das vezes o imóvel está fora de preço. Exato. A primeira coisa que eu preciso fazer é trazer para o preço. Então se estava com o Rodrigo e não foi vendido, tem alguma coisa errada com o imóvel. Depois eu vou saber de Rodrigo, como o Rodrigo trabalhou, para a gente entender algumas coisas que não deram certo, que vai me ajudar a vender. E aí ligo para o Rodrigo. Exato. Eu ligo para o Rodrigo e a gente tem um papo de profissional. Como um médico que estava atendendo Como um paciente e trocou, eu liguei para o Rodrigo. Rodrigo, como é que foi, Renato? Eu recebi proposta disso, daquilo e tal. Aí eu volto para o cliente para a gente ir trabalhando. Isso vai ajudar a gente a vender. Do que trabalhar, porque o Rodrigo tá especialista em Parnamirim, aqui em Tirol, eu trabalho mais em Tirol. Eu podia ter usado isso. Mas aí eu tinha que ficar preso no preço. Eu tinha que ficar preso no preço e tinha que criticar um colega. Eu estou fazendo 2 tiros no pé. Primeiro perdendo o parceiro e segundo pegando o preço que esse Rodrigo não conseguiu. Tá tudo bem. Pode ser que eu tenha alguma, mas eu vou conseguir muito mais se eu usar isso a meu favor e dizer assim, cara, vamos botar 200, 220. Aí 220, para puxar para 200, que seria o preço, que até que você com o Rodrigo, teve proposta de 220, foi Rodrigo? 220. Uma semana. 200 mil eu vendia. Aí Rodrigo, 220 vendia. Para mim a meta é botar em 200. Na hora que eu tirei de 240 para 220, eu já fiz metade do caminho. E na hora que trouxe para 200, a gente vendeu. Exato. E não foi baixar o preço, foi colocar no preço de mercado. Na hora que você traz para o preço de mercado, a gente sabe o que vende. Se ele não vender sozinho, a gente vende com os colegas. Mas tem colega, muitos não fazem, muitos vendem um serviço para ser melhor do que o colega, agrada, diz o que o cliente quer ouvir, quer manter aquele preço, porque você tem que quebrar isso. O cara tá 3 anos para vender, pode ser um mágico, tá mal precificado, não é possível, tem que vender. Aí você vai dizer que os outros não trabalharam bem, aí você não vai conseguir vender também, você também é mais um que trabalhou mal. Né? E tem colegas que a gente sente que quando eu ligo, fica, às vezes a gente percebe que fica enciumado, porque trabalhou, tentou, não conseguiu. Eu não vendo tudo que vai para imobiliária. Daqui a pouco tá colando tá com o colega, tá com o Diego. Porra, beleza, a gente não vai conseguir vender sempre naquele tempo. Mas a gente pensa, por que ele não deixou comigo de volta, ficar chateado, a gente vê o proprietário, o cara ficou meio chateado, porque agora eu deixei com você. Acabar com isso. Sabe? A gente tem que mostrar para a sociedade. E mostrar para a sociedade que nós somos uma categoria bem relacionada entre os colegas e tal, as pessoas perceberem. Vai até o nome do podcast, é a conexão imobiliária que a gente consegue ter no mercado. Exato. Então, essa ideia de parceria. E hoje, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, a gente vê que muitos colegas, cada um contribuindo um pouquinho com o que vai fazendo, a gente estão vê com essa mentalidade. Talvez seja uma das capitais que tem o melhor relacionamento entre corretores. Das que eu conheço muito colega de fora. E que o discurso era o mesmo que era em Natal há 15 anos atrás. E talvez por ser um pouco provinciano Natal, a gente conseguiu ter um relacionamento profissional entre colegas muito bom comparado com outras profissões, com outras regiões, com outras cidades. Até no quesito muito da exclusividade também. Principalmente. A exclusividade aqui em Natal, acho que é de 2009, 2010. Assim, a exclusividade na prática aqui em Natal começou com a Remax.
Foi quem começou a exclusividade. Eu me lembro, um gole d'água aqui, que não vai ser agora. Mas é justamente Mas isso. a exclusividade começou com a Remax e existiam cinco lojas da Remax aqui em Natal. Eu era sócio de Paulo Nunes. Cacá Borges tinha uma Remax com Alexandre de Paula, continuando no mercado. Você tinha Paulo Matos, que hoje está pela Noruega, tinha uma Remax. Era aquela de Nova Parnamirim, né? Marcelo Barbosa tinha uma Remax. E aquela da Maria Lacerda? Acho que foi depois. Foi depois, né? Tá faltando alguma que eu não me lembro, que quando apareceu o povo digita lá. Mas eram 5 Remax e aí veio um corretor de imóveis de Portugal, que depois se estabeleceu aqui em Natal, que se chama Paulo Pimpão. Ele veio para Natal, ele tinha uma Remax em Portugal, em Lisboa, e veio para Natal para sentir o mercado. Aí os diretores da Remax, Rui Cadete e Sérgio Coxinha, fizeram uma reunião com a gente para ele falar da experiência de sucesso em Portugal, porque a Remax em Portugal domina o mercado português. É, verdade. E aí a gente sentou numa mesa, tinha umas 10 pessoas, umas 8, 10 pessoas, e a Remax pregava a exclusividade, ela não entendia como é que funcionava esse sistema aqui do Brasil, e a gente nunca fazia, porque, porra, não, aqui não dá certo, aquela coisa, aqui não dá certo. A melhor defesa é basicamente essa. Aí Paulo chegou para falar pra gente, Paulo, começa aí fala aí do mercado de Portugal, da Remax e tal. Olha, a Remax chegou lá. Pra vocês terem ideia, o mercado de Lisboa era 1% de comissão. E a Remax chegou cobrando 5%. Caramba. E hoje o mercado lá é 5%. Era uma coisa, corretor de imóveis profissional de baixíssimo escalão. E aí ele dizendo, cara, minha Remax lá em Lisboa, Radial, o nome da Remax dele, ele disse, a gente de cada 10 imóveis, a gente vende 6. Eu falei, pô, Paulinho do meu lado, cara, 10 imóveis, o cara vende 6, Paulinho. A gente tem 300 imóveis, negão. A gente tem que vender 180. Porra, se eu fazer a conta, o cara de 10 vende 6. Aí, Paulinho, porra, aí você tem o pessoal na mesa, aí acontece que, não, mas aqui é diferente, tal, não. Como tu vende 6? Eu quero saber como. Mas, porra, lá o pessoal tem 2 braços, 2 pernas, né? Como é que tu vende 6? Não, a gente só agencia exclusivo. Aí todo mundo, mas aqui é exclusividade, a gente só agencia exclusivo e a gente só pega imóvel no preço. Aí ficou mais tranquilo, né? Porque é como você diz, tem as redes lá, porque todo mundo já sabe o preço da região. Você sabe que a gasolina aqui você nunca sabe quanto é que tá, né? Mas você sabe que a gasolina tá R$6, você sabe que todo posto tá cobrando. O que vai te fazer ir num posto, pagar hoje 6 e pouco pela gasolina, ou ir no outro para pagar o mesmo 6 e pouco? Porque é assim que funciona. Você sabe que um pneu de carro custa mais ou menos isso. O que vai te levar numa loja para vender o preço que a outra está vendendo pelo mesmo preço? É assim que funciona o mercado imobiliário lá também. Então, por que vai... eu preciso vender, eu vou deixar com a outra imobiliária. Não é porque cobra comissão maior ou menor, é porque que tipo de resultado ele dá para vender, mas basta botar no preço. Aí tudo bem. Quando terminou essa reunião, eu falei, Paulinho, 60% o cara vende, cara. Pô, a gente tem 300 imóveis. Vamos testar essa exclusividade. A gente tinha uns 300 imóveis, vendia uns 3 por mês. Aí a gente se reunia, vamos trabalhar a exclusividade. Vamos testar. Se o cara lá consegue, a gente consegue aqui também. Aí ele me mandou um material pra gente, tem essa parte de treinamento que é muito boa. A gente aí vamos reunir com os proprietários, vamos chamar esses 300 donos. Vamos transformar em exclusivo esses 300. Ver quantos a gente consegue transformar? Se eu não me engano, a gente transformou em 50 exclusivos. E a gente começou a vender, dos 50, começou a vender 8 por mês, 10 por mês. Nossa, mudou muito, né? Pô, pelo amor de Deus. A conversão é 15% que você vai vender. Na hora que está exclusivo, na hora que você é personal, você tem muito mais chance de dar resultado. Então, você tinha 300, você convertia 1%, você passa a ter 50% para converter 15%. E é matemática, você está vendendo mais, você se dedica mais ao imóvel, você tem mais chance de vender. A gente precisou convencer os proprietários que existia esse tipo de trabalho. Aí, porra, não teve dúvida, depois a gente abandonou, passou, porque você ficar com o imóvel, não, se você der a chance de você agenciar sem exclusividade, você vai cair na tentação. Você não vai querer usar argumento. Você não vai querer tentar argumentar melhor para convencer o cliente, mostrar o que é melhor para ele realmente. Se o cara der 3 mantidas de palavra, não, deixa aqui. Aí você vai deixar e não vai vender.
a gente teve que eliminar. É o trabalho difícil de trabalhar com os corretores. Não, a gente pode agenciar cor, isso é exclusividade? Não, não pode. Você não tem alternativa meio termo. Aí você vai ficar melhor, porque senão a coisa não funciona. Quando a gente começou a deixar de lado, aí a gente começou a dar resultado. Quando você começa a dar resultados, os clientes começam a indicar. Aí você começa a não ter mais dificuldade de captação. O cliente chega até você. Você está vendendo, o cara vendeu. Você vendeu em 3 meses, vendeu em 4 meses, você está vendendo. Você melhorou muito o seu resultado. Aí não chegamos a 60% do cara lá de Paulo Pimpão. Mas você começou a vender o imóvel do cliente, ele vai te indicar. E vai ter resultado. Na hora que você foca no imóvel, você vai vender. Você não vai vender todos, mas você vai começar a melhorar muito a sua venda. E aí você começa a ter a um ponto que hoje você não tem. Como você não precisa ter muito imóvel, os vendedores eles te procuram naturalmente. Isso. E você passa a ter uma posição que você pode escolher se vai vender ou não o imóvel do cliente. Até os seus próprios imóveis que acabaram não sendo convertidos na exclusividade, eles começam a ver o trabalho novo que está sendo empregado naqueles que ficaram, começam a ver o resultado e começam a voltar atrás. E aí você converte de uma forma mais fácil, porque você já mostrou um resultado da nova metodologia, do novo formato de trabalho. E nessa ideia da exclusividade, e foi dito por diversas vezes, eu acho que o principal papel do corretor é conscientizar o proprietário do valor de mercado do imóvel. No exemplo que o Renato disse, de 240 veio para 200, não porque ele baixou o preço, mas porque ele colocou no preço de mercado. Exatamente. É o preço de venda. E aí não é porque a gente está desvalorizando, porque pode ocorrer o contrário. Do cara tá pedindo 250, a gente fala, ó, por 300 a gente consegue vender. E também ocorre isso. E aí o proprietário, por inexperiência, ele acaba caindo na armadilha do mercado. A armadilha natural do mercado. Qual é a armadilha natural do mercado? É a gente ter o hábito, ou o corretor do comprador, ou o corretor que vai agenciar o imóvel, de dizer o que ele sabe que o vendedor quer ouvir naquele primeiro momento. Entendeu? Então, aí você acaba caindo na armadilha, e assim, não é nem intencional do corretor, porque faz parte, ele sabe. Vamos dar outro exemplo aqui. O cliente vai vender a casa dele. O que ele pergunta na primeira reunião? Quanto vale o meu imóvel? Quanto é que você acha que vale? O que ele quer saber? Quanto vale? Ele já quer que você fale na hora. Aí eu digo que vale 500. Você disse que vale 600, Diego disse que vale 700 e Glauber disse que vale 800. Ele deixa com quem? Com o Glauber. Então, quanto mais caro você disser, você tem mais chance de captar o imóvel. Então, o cliente cai nessa armadilha. E Glauber não disse 800 por mal intencionado, não, porque ele quer agenciar o imóvel. E ele acha que pode pegar 800. Eu também acho que se eu apostar amanhã, eu acerto na Mega Sena. Então, pode ser que alguém pague 800. É uma coisa imprevisível. Pode ser que alguém pague os 800 Mas mil. aí o proprietário não entende que no 800 não vai vender nunca. O preço de mercado... Mas aí ele já gostou. A empatia que Glauber criou com o cliente foi maior do que a minha, que foi de 500 mil. Exato. É uma empatia melhor, né? Agora o que acontece, Renato? O cara avaliou um apartamento de 500 mil. Ele tem expectativa melhor, né? Eu acho que o melhor corretor que consegue captar cada vez mais exclusivo é o cara que consegue fazer a tabela FIP do imóvel. É ele chegar a fazer uma tabela FIP. Mas veja, a informação... Desculpa, Glauber. Por quê? Qual é a ideia? Quando a gente consegue ali chegar numa boa precificação e consegue converter essa precificação em uma captação com exclusividade, a gente vai conseguir sempre atender aqueles clientes e as indicações dele. Quando a gente não faz isso, a gente vai estar ajudando a vender os outros imóveis. Porque vai estar fora do preço a mais de mercado e quem que vende primeiro com mais barato. Só que a tabela FIP é muito relativa em imóvel. É muito relativa. Não basta ser um Corolla 2020. Não basta ser uma casa no Bosque das Palmeiras. Bosque das Palmeiras tem casa de 800 mil a 6 milhões. Exato. Então, não é só chegar na tabela FIP. A questão é que o cliente, comprador e vendedor, ou cliente que precisa do serviço de um corretor de imóveis, ele precisa manter um relacionamento com alguém da sua confiança, que vai resolver o problema dele, de achar o imóvel ou de vender, como qualquer outro profissional. Porque até para a gente dizer o preço, é difícil. Porque, por exemplo, o preço é 80% da venda. Era o que eu ia falar agora. Como é que eu vou chegar para um cliente que ainda não me contratou e passar a minha expertise logo de cara? Porque, cara, eu me lembro que eu tive um cliente, era amigo meu, normalmente eu não faço isso. Eu tenho um amigo meu, o Renato, eu queria deixar meu imóvel para você vender, tal. Aí, amigo meu, a gente vai conversando, a gente se desarma mais, né? E aí ele acaba caindo. A gente se desarma mais e a gente começa a fazer mais filantropia do que consultoria imobiliária, né? E ele conversando e tal, e ele é muito
transparente no que ele pensa, ele diz, rapaz, aonde? Eu não, um imóvel aqui em Petrópolis, é residencial Petrópolis, alguma coisa assim. Eu falei, não, amigo, dá pra gente trabalhar, quanto é que você acha que vale, tal. Rapaz, você vai vender esse imóvel, tá tentando vender há quanto tempo? Tá uns 2 anos, quanto? 280 mil. Então, esse imóvel eu vendi há uns 2, 3 meses atrás por 235 mil. Aí, 275 mil, eu não preciso de corretor. 280, preciso de um corretor. Amigo, por 235 mil você precisa de um corretor. É a mesma coisa que você chegar para um médico, aí você vai para consulta médica, tô com problema no estômago, doutor, ele vai lá, te examina e tal, aí ele vai lá e te dá a receita. Você compra isso aqui, toma 3 vezes na semana, tal. Aí você chegar e olhar, porra, doutor, você me dá isso aqui, eu não preciso vir até você. Eu não preciso de médico. Mas depois que o cara entregou o caminho das pedras, né? Depois que entrega o caminho das pedras, você precisa, porque senão você já está 2 anos ainda tentando vender por 280 e nem ia conseguir vender. Você precisa de um corretor que bota no preço do mercado. A primeira coisa que você precisou, já está recebendo essa consultoria de graça. E aí o que muito proprietário quer é ter essa informação de graça. Ele quer ter essa informação de graça e não estabelecer uma relação de confiança, porque os corretores não vendem um serviço de... Você tem interesse que eu seja seu corretor de confiança? Eles não vendem esse serviço, porque o serviço que eu vendo é esse. Eu vou conversar com os clientes, olha, o serviço é esse. Quer que a gente trabalhe para você? Não, não quero. Então converse com outro, mas tente achar um corretor para o seu imóvel. Mude essa relação que você está trabalhando, que seja qualquer outro. Mas converse com corretores que vão se dedicar ao seu imóvel. Mas eles não querem isso, eles querem concorrer, muitos, não vamos generalizar. Tem cliente que quer concorrer com o corretor. Ele ouve os especialistas, ele chama para Rodrigo é especialista lá. Aí a casa no Green Club custa 600 mil. Aí Rodrigo diz, olha, custa 600 mil por isso, tá, beleza. 600 mil, o Rodrigo já me passou essa informação, de graça. Exato. Aí vai para Glauber, chama outro especialista, chama bons profissionais. Ele também faz essa consulta. Houve bons profissionais, na hora que ele diz, pô, Rodrigo diz 600, outro diz 620, outro diz 580, o outro diz tal, é 600. Faz uma média ali. Aí ele começa a anunciar. Aí ele vira um concorrente desleal, porque ele pode dar desconto, a gente não pode. Pode, justamente. Né? Então a informação valiosa a gente banaliza, a gente não valoriza a nossa profissão. E segundo, a gente não afirma categoricamente, por mais que o Rodrigo seja especialista, a não ser que ele tenha vendido um imóvel perto e tal, mas os imóveis são diferentes, voltando para a tabela FIP. O Rodrigo precisa colocar a venda. Ele tem uma ideia de quanto vale. Ele só vai saber quanto vale na hora que ele colocar a venda. Na hora que ele anunciar e ficar acompanhando o imóvel ali. Pô, mandei para 100 corretores especialistas, os caras... Não sei se vocês recebem, não sei se o Diego recebe, eu estou recebendo imóvel não sei aonde. Quem vendeu? Eu estou avaliando. Por mais que eu tenha um preço na cabeça, eu estou ligando para os meus colegas, apertando a informação, porque não é por quanto está anunciado. A gente sabe disso, é por quanto vende. Por quanto vende. Eu pego todo mundo que manda que vendeu, Renato, vendi por tanto, eu dou print e mando depois que ele já me contratou. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Na hora que eu mando, é outro colega que está dizendo. Ele não tem interesse. É o cara que não tem ainda, a gente está começando a ter uma relação profissional, pô, o cara está botando isso porque quer vender logo. Não, é outro colega, especialista na região. Não sou eu que estou dizendo, não. Aí tem outro que não conhece o outro, tem outro. E aí a gente vai para ajustar no preço. Porque aí voltando para o Paulo Pimpão, depois que você bota no preço, você vende, cara. Se você tiver um bom trabalho de divulgação. São 2 trabalhos, é agenciar e fazer o trabalho focado no imóvel para vender. E por que o proprietário demora tanto tempo a vender? Como ele não contrata e ele é o corretor do imóvel, ele bota o preço da cabeça dele, e nenhum dos corretores diz o preço real, porque essa avaliação, esse preço é valioso. Como é que eu vou dizer um preço do imóvel que está em 10 imobiliárias e justificar para o proprietário avisar para os outros 9 colegas que não era 700 e era 500 mil? A minha chance é mínima de vender. Porque olha, 500 mil por isso. Ah, tá, Renato. Pô, Rodrigo, é 500. Diego, bota 500. Glauber, bota 500. Todo mundo bota 500. Acabou-se. Então, a informação das mais preciosas que a gente tem é a nossa expertise, maneira de trabalhar e divulgar o imóvel, e a nossa avaliação de mercado. Que é aí onde o especialista, em determinada região, tem mais conhecimento que o outro, mas mesmo assim ele não tem o preço exato. Ele precisa expor. E aí, isso é que o proprietário precisa entender, que ele não enxerga tudo que envolve corretagem de imóveis. Ele não enxerga todo o trabalho que dá, que justifica a comissão que a gente cobra. Que tudo isso é os nossos serviços, né? Essa ideia de vender mais rápido, a gente fez uma medição esses tempos lá na imobiliária nossa, que é uma imobiliária recente, a gente conseguiu medir que aqueles que a gente trabalhava de maneira exclusiva, a gente conseguia vender pelo menos na metade do tempo. E o que é isso? Um prazo mais ou menos de 3 meses, a gente fazia a venda dos exclusivos. E a média do não exclusivo de 6 meses.
Na experiência de vocês aí, também ocorre dessa maneira? Ou... Eu sei que o Rodrigo só trabalha exclusivo 100% e eu acho que o Renato também. Isso. Mas na experiência, quando vocês migraram dessa ideia do tradicional... A do gente levava 10 meses e a gente passou a vender em 4. Basicamente isso. Se você botar hoje, o pessoal que está vendo a gente botar lá, quanto tempo leva um imóvel para ser vendido? A maioria que você abrir lá no Google vai aparecer 1 ano e 4 meses. A gente vende em 4 meses. Mas assim, uma diferença. Não se vende tudo. O imóvel que é vendido, ele é vendido em 1 ano e em 4 meses. Agora por quê? Porque o que precisa fazer primeiro é colocar no preço de mercado. Que é o que demora quando está na imobiliária cuidando do comprador. Um corretor que diz assim, eu tenho 300 imóveis na minha carteira sozinho, ele não dá conta. Ele não dá conta. 300 imóveis na carteira dele, ele está usando porque ele trabalha focado no comprador. Ele precisa ter muita opção. Mas humanamente é impossível você fazer boas fotos de todos os imóveis, você acompanhar como é que está a quantidade de cliques de cada imóvel, você registrar todas as visitas, você registrar todos os contatos. Não dá uma pessoa para cuidar disso. Bem, não dá. Então, esse cara que não tem tempo para estar fazendo isso. E aí, o proprietário não percebe isso. Eu tenho 300 imóveis. Eu uso muito o exemplo a Casa Mineira, né? A Casa Mineira, acho que há 2 anos atrás, virou case de sucesso como imobiliária, foi vendida para o meu nome, Quinto Andar. E a Casa Mineira é um sucesso grande, porque teve um ano desse que ela vendeu 150 imóveis por mês. A imobiliária de Belo Horizonte tinha 9 lojas. 150 imóveis por mês é uma estupidez. Então, o marketing dela, nós vendemos 150 mil imóveis por mês. O vendedor vai deixar com quem? Com a Casa Mineira. Um marketing desse até eu. O que a Casa Mineira não diz é que todo mês ela tem 15 mil imóveis na carteira dela. 15 mil imóveis para vender 150 por mês, me desculpe, mas para o vendedor é merda. Agora, A Renato, conversão é baixíssima. falando de... Ela vai no número e aí cria uma ilusão pro proprietário para deixar na Casa Mineira. E, Rodrigo, eu acho que você fez Falando até em número. vídeo. Só lhe interrompendo, você fez até um vídeo esses tempos. Quando você dá a exclusividade pro corretor, é o corretor que atende o comprador. Isso aí também é um diferencial muito grande. Nas imobiliárias tradicionais, você trabalhou na Abril, por exemplo. Normalmente você cai no corretor de plantão. Exato. O corretor de plantão vai buscar ou o código do imóvel, ou a rua. Ele vai ficar... Nesse time aí, ele já demorou 1 minuto procurando o imóvel no Você trabalha sistema. com exclusividade, ele é um personal da academia. Ele é o personal. O cara tem que entender isso. Qual é a maior academia do Brasil? É Smart Fit. 3 mil alunos por unidade. Vai lá malhar. Horrível. Você malha, equipamento muito bom, estrutura boa e tal, mas não tem ninguém trabalhando focado no resultado para você. E ela vende isso, amigo, eu não consigo dar conta de fazer uma série para você, o professor vai te ver uma vez por mês e tal, mas você topa pagar 100 conto. 80 conto, 60 conto. Na hora que você quer, preciso passar num concurso, teste físico da Polícia Rodoviária Federal. Você tem que contratar um personal, né? Tem jeito. Você não tem pra onde correr. Aí vai gastar mais. A diferença do nosso trabalho personalizado é que a gente nem cobra, a gente só cobra se vender. Você vai contratar o personal para a Polícia Rodoviária Federal? Eu só pago se eu passar. O cara, amigo, sai fora. Falando desse negócio de personal, o que o proprietário tem que entender, vamos pegar aqui um exemplo de um corretor, uma imobiliária, que tem uma verba de marketing de R$5.000 para publicidade dos imóveis. Só que a carteira dele é de 100 imóveis. Aí vamos pegar o outro corretor com a mesma verba de marketing. Ele tem 20 imóveis. Mesmo que ele queira, ele não consegue entregar uma divulgação de qualidade, um serviço de qualidade, uma publicidade de qualidade, um material de qualidade, porque ele tem mais imóveis para diluir aquele mesmo capital que o corretor que tem poucos imóveis tem. Deixando claro o seguinte, e aí é outro tema polêmico. Ecosil como exemplo. A quem a Ecosil entrega os imóveis dele para vender? Quem coordena as vendas da Ecosil? A imobiliária. Abriu? Abril Imóveis. Quem paga propaganda na televisão do Bom Dia RN? Ecosil? Ecosil. Quem paga é o dono. É o natural. Coca-Cola, onde é que vende? Na bodega do seu Zé. Coca-Cola, tá lá a placa da Coca-Cola, aquela placa quem pagou a Coca-Cola. Quem faz a propaganda da Copa do Mundo? É o seu Zé? Não. Quem tem que fazer a propaganda do imóvel do cliente? Ele mesmo. Exato.
E aí é um diferencial seu, Não, né? mas- É isso que a Mas gente aí- Você consegue consegue entrar. fazer divulgação melhor, mas o cara tem que entender que ele é o dono. Eu vou conversar com o cliente, 500 mil, certo? Quanto desses 500 mil você reservou pra gente fazer tráfego pago? Que hoje Exato. funciona muito bem. Pô, não reservei nada, o Rodrigo não cobra nada. Ele não tem dinheiro pra fazer. Nem eu tenho, nem você tem, nem o cara Exato. tem. Se ele pegar 20 imóveis e gastar R$ 1.000 por mês de tráfego pago pra ver se vende, não tem. Então é onde o proprietário tem que ser educado pra dizer assim, olha, eu não tenho. Não, mas é o que eu faço falei. propaganda Mesmo ele querendo, não da consegue. minha instituição. RCE, o cara entra e vê os imóveis que tá lá. Mas eu não tenho como fazer todos os imóveis. Eu sou muito sincero Até com você. porque se você diluir esse recurso para todos os imóveis, Não tem recurso. fica pequeno. Fica sem recurso. Mas a gente pode fazer uma estratégia aqui. A gente pode fazer uma estratégia onde a gente vai ter um custo. Se você topar, seu imóvel custa 2 milhões. Vamos gastar R$ 200 por final de semana? Dá R$ 800 em 2 milhões. Vamos fazer um vídeo mais bem elaborado? Porque aí você faz esse material, eu faço toda a estratégia de marketing, eu pago uma pessoa para fazer o tráfego. Ela é da minha folha de pagamento. Eu pago outra para fazer algo. Mais o tráfego. Hoje, quem tem produto para fazer tráfego, esse especialista em tráfego, diz, olha, R$ 500 por mês, mais do que você gastar da sua verba. E o corretor de imóveis paga para fazer isso. Mas vamos lá. Vai fazer mal feito. Nós não somos especialistas nisso. A gente vai ficar fazendo gambiarra. Então a gente tem que ser... O corretor tá honesto fazendo com o curso pra fazer pra ele. Ou ele vai ser corretor, ou ele vai ser gestor. Isso. E não sabe fazer tão bem quanto o Que é especialista. especialista. Mas tira uma dúvida minha aqui pro meu TCC. Como que você faz para quebrar uma objeção? Você, digamos que você trabalha, acho que se não me engano é 7%. Se eu tiver errado, você me corrija. E Sim. geralmente a gente trabalha em 6%. Aí Sim. o cara, você vai contratar, você fala todo o seu serviço e tal. Só que o corretor tradicional, ele trabalha em 5%, dependendo de algumas situações, o cara até faz menos. Certo. Como que você quebra essa objeção do Veja, cara para poder você conseguir a exclusividade? Eu vendo maçã. O corretor focado no comprador, ele é focado no comprador, ele vende banana. A primeira coisa que o proprietário precisa entender é que você tem um corretor que está vendendo produto, um serviço, e eu estou vendendo outro serviço. Exato. O serviço especializado, o serviço de marketing exclusivo, ele é um tipo de serviço. Ele é um tipo de serviço. O que o cliente precisa entender primeiro é separar os dois. O que é que ele precisa? Você, uma passagem para o Rio de Janeiro tá R$ 2.000 na Gol e tá 2.200 na Latam, na executiva. Na primeira classe tá 4.000. Mas tu tá cobrando 4 amigo, eu tô vendendo primeira classe. Exato. Aí, só que você consegue enxergar essa diferença. Você consegue enxergar que um Corolla custa X e um BMW custa Y. Você consegue em Ponta Negra comer um PF de camarão por R$ 25 e você vai comendo camarões por 125. Então você precisa vender o seu serviço. Na hora que você enxerga, faz com que o cliente entenda esse seu serviço. Na hora que o cara do Camarões explica por que o prato do Camarões custa 125, você enxerga as coisas, você entende por que o cara está cobrando 25 e o outro 125. É a percepção de valor e não de preço. E você vai trabalhar quais são as qualidades que você tem que fazem com que você possa cobrar 5, 6, 7, 10 ou 3. Mas aí você vai vender o serviço dentro, o personal que eu usei aqui como exemplo, ele cobra R$ 1.000 por mês, a academia cobra 100. Né? E as pessoas pagam. E justifica. Mas ele está vendendo. Tem personal que cobra 400, 500. Aí vai dependendo do serviço que você está fazendo. Né? Quando a gente começou tentando deixar todos exclusivos. A gente tinha 300 imóveis a 5% e passou a ter 60 imóveis a 5%. Na hora que começou a dar resultado, isso começou a dar trabalho, a gente tem que começar a contratar mais gente. Porque apesar de não ter fazer os marketing, começa a ter mais trabalho efetivamente. E aí a gente começou a não dar conta do que estava entrando. E quando você não dá conta do que estava entrando, significa que o seu serviço está ganhando valor dentro do mercado. E aí, esse imóvel a gente trabalha a 6. Quando você começar a vender bem a 6, você vai poder aumentar para 7. Desde que as pessoas estejam enxergando o valor e estejam entregando. Porque, veja só, hoje, por exemplo, a gente agenciou um imóvel. Aqui em Petrópolis, acho que faz um ano mais ou menos, foi 500 mil reais era o que ele queria. Vou dar um exemplo. Quanto é que você... Não, eu quero vender por 500 mil, por isso, para aquilo, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar 520. Em vez de você pagar 5, você paga 7. Se eu vender por 520.
Você vai dizer não? 500 ele ganha 5, vai ficar com quanto? 475. Não sou muito bom de matemática. 520 mil vezes 0,93, ele fica com 483. Ah, não, pô, prefiro deixar para o outro pelos 520. Eu não sei se ele consegue vender. Você está tentando vender a 500 e tal. Vamos vender 520? Porque na hora que eu coloco a minha força em campo e as minhas parcerias em campo, aí eu vou contar o final dessa história. Aí a gente agenciou por 520, certo? A gente teve uma parceria, se eu não me engano, foi com Sayonara. O cliente dela visitou 3 apartamentos no mesmo prédio e 2 em outro prédio concorrente. Fez a proposta de 480 mil. 480 mil. Aí ele disse, 500 mil eu pago 6. Eu disse, Sayonara, 500 mil ele paga 6, 520 ele paga 7. Quanto é que ela conseguiu? 520. Pô, então é você mostrar pro cara que pagar mais pode ser mais receita para ele. Não é assim. Aí, claro, vai passando o ano e vai passando o tempo, mas, pô, eu quero 800 mil, pago 5%. A Bigum tentar vender por 1 milhão, você paga 7? Paga 10? Eu pago pro cara. Entendeu? Então, claro que você vai vender o teu serviço. O cara tem que entender que você está vendendo um outro serviço. Não é foco, não é anunciar o LX, Zap Imóveis, tal. Não é só isso. Aí você vai preparar e vender o seu serviço e mostrar que pode ser melhor, caso consiga. Todas as vendas saem a 7? Não. Tem hora que a gente está vendo que o cara está precisando vender e tal, etc. Tá a venda de seu bilhetão, saiu a 6. Foi agenciado a 7, mas eu tenho essa margem. Na hora que eu percebo que realmente a proposta foi bem abaixo, tem situações que a gente tem essa flexibilidade, mas foi agenciado a 7. Ele foi agenciado a 7. Para vender por determinado preço. E se o cara tirar 50 mil, você vai querer efetivamente os 7? Se eu sentir que valia 400 e eu estava vendendo por 450, eu vou. Se eu sentir que não, eu vou ser flexível, porque a proposta também vai ser flexível. Mas o foco é você fazer a venda do serviço de exclusividade. Você separar uma coisa da outra. Não é quero almoçar. Quero almoçar, você compra o PF R$15. Cara. Não, eu quero ir no Zé Cozinha. Você sabe que você vai gastar mais, naturalmente. Ninguém liga para perguntar o preço do Zé Cozinha. Ou do Camarões. Tô indo aí, quanto é que custa para ir almoçar aí? Você já sabe que vai gastar um pouco mais e que você vai receber alguma coisa, o serviço vai ser melhor. Normalmente você vai no Camarões e tal, vou comemorar o aniversário e tal, essas coisas. No normal, você vai dentro do normal. Deixa eu só fazer um adendo ao que você falou, pegando essa questão do restaurante. Almoçar um PF, você sabe quanto vai pagar. Se você vai para o Zé Cozinha, você sabe quanto vai pagar. Só que quando o proprietário tá com o corretor, ele sabe o que vai pagar e sabe que tipo de serviço ele precisa, ele quer. Só que o corretor faz o quê? Ele não apresenta esse serviço. Exatamente. Então como é que você vai cobrar? A gente não vende o serviço, o cara não enxerga. Aí o proprietário pensa que é só aparecer um comprador e pagar a comissão. Pronto, acabou. É caro pagar 3% para isso. Se ele não enxergar o trabalho que dá, o valor, você não vai conseguir. Aí vem a pergunta que você fez. Como é que você faz para quebrar essa argumentação? Não tem como. Se você não tem serviço, se você não tem uma estratégia, né, para apresentar para aquele cliente, você não tem como quebrar essa objeção. Então, a grande maioria dos corretores começam as negociações, as reuniões, perguntando se pode anunciar, se paga os 5%, se pode botar uma placa. E cadê o serviço? Você imagina um médico que você precisa fazer uma cirurgia e ele diga, Diego, por favor, faça a cirurgia aqui comigo. Tu faz? Não. O corretor pede, por favor, para vender o imóvel. Desse jeito. Né? E se precisa, não dá resultado. Se você está precisando vender imóvel de um cliente, você não dá resultado. O médico não fica fazendo propaganda. Vem pra cá, Diego, o que você tem? Tá... Não, cara, quando você precisa dele, você se lembra do nome. E se você ganhar alguma coisa ilimitada, se o cara ganha 200 pau por mês, ele não vai pro posto de saúde. Ele não vai pro plano de saúde dele. Ele vai pra consulta particular. Ele vai pegar um avião e vai pra São Paulo. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Aí entra o especialista. Né? Primeiro ele tem que ter um cara de confiança dele, um corretor de confiança dele, e que ele enxergue que seja o melhor para vender o imóvel dele. De novo, ele não precisa nem pagar antes.
Ele só vai pagar depois. Ele não precisa nem fazer nenhum tipo de pagamento antes. Não vendeu, perdeu o dinheiro. E nessa ideia, como a gente citou até que a gente trabalha com contrato e tal, vocês já tiveram experiência do cliente querer cancelar o contrato de exclusividade com vocês? Tem. E como funciona essa tratativa? O contrato de exclusividade, ele pode ser cancelado? Pode, mas se no espaço do período do contrato ele vender pelo preço que eu sugeri, ele me paga. E a gente sabe que no mercado tem. Porque dá trabalho você botar no preço. Tive uma situação no cliente que 2 meses depois estava vendendo uma casa dele, acho que era em Pirangi do Norte. Estava vendendo uma casa e tal, quando acho que ele pedia 600 mil, fora de preço, como sempre. A gente chegou no preço, acho que era 500 mil. Ah, meu irmão, por 500 mil eu não vendo. Aí, não, Renato, por 500 mil eu não vendo, não tem problema, eu não vou continuar trabalhando. 500 mil você não vende, a gente cancela o contrato. Aí eu faço uma rescisão, aí eu botei lá, série, rescisão, sem prejuízo, faz parte, desde que o imóvel não seja vendido no período restante do contrato por um valor igual ou inferior a 500 mil. Exato. Ele assinou? Assinou demais. Aí ele, não, assim não dá certo, não. Eu falei, amigo, você disse que não desistiu de vender. Não, mas tá dizendo aqui que se for por menos de 500 mil, eu tenho que lhe pagar. Sim, foi o trabalho que eu fiz. Identificar o preço. Não, mas assim eu não assino. Por quê? Você não tá desistindo de vender? É o jeitinho brasileiro. né? Pelo amor de Deus. Então os caras querem pegar carona na sua expertise. Aí depois, pô, se eu pegar 500 mil, tiver que pagar comissão e tal, isso eu não quero. Pô, ninguém é menino. Né? Então, quando tem, a gente estabelece. Se ele tiver desistindo de vender, estabelece. Se tiver desistindo, eu só estabeleço que se for vendido pelo preço que eu avaliei, ele me paga a comissão. Faltam 3 meses de contrato, ele vai me pagar a comissão. Né? Mas porque se você está desistindo, o contrato não precisa ser cancelado. Isso. Né? A não ser que você não queira pagar o que você combinou. Queira mudar as regras. Não vou cancelar aqui. Daqui a 2, 3 meses eu tô Ou vendo. apareceu aquele cliente que chegou direto a ele e ele falou, ó, vou escantear aqui achando que era possível. Basicamente é quando alguém pede para cancelar, é isso que Isso. está acontecendo. Porque ele não precisa ser cancelado. Basta deixar no mesmo preço. A não ser que apareça um comprador pagando o preço, não desistir de vender realmente. E o que vai doer mais é quando for um corretor. Fala pra esse cliente, fala, Não, e ó, a gente cancela pra eu sabe, a vender gente tá aqui. tendo cliente e vendedor, a gente sabe a realidade de cada cliente. Então a gente entende se aquele cliente é um cliente que se desistiu, a gente sabe se ele realmente desistiu, porque a gente sabe a história dele, o objetivo dele. E aquele que realmente estava muito interessado em vender e de uma hora para outra desiste de vender, algo aconteceu. Infelizmente acontece muito no mercado. É muita diferença. Na hora que o cara, dependendo do valor do imóvel, você vai botar na ponta do lápis. Só que combinado não sai caro, foi uma coisa que você combinou. Então você honra, então vai perder a Renato, venda. e quando ele desiste, é lá na frente, ele liga, rapaz, e se eu vender isso aqui assim? Eu tive Ou seja, o problema. Aí acontece, e a gente tem sempre. Eu tive uma vez uma senhora que, com os contratos de exclusividade, eles permitem pra gente que a gente não precisa esconder informações, que a gente divulgue melhor. Eu posso dizer o andar, nome do prédio, número da rua, número da casa, eu posso passar tudo. O número da casa a gente tem um pouco de precaução, porque tá exposta, né? Exato. Mas eu me lembro que teve uma senhorinha que perguntou onde é que era uma casa, lá nas bandas da sua região. E aí eu disse, olha, na rua tal. Ok, a gente mostra a foto da fachada, né? E aí quando foi 2 meses depois, olha, eu queria saber porque aquela casa que o senhor anunciou, o proprietário prometeu vender com os móveis, eu fui receber, estava sem os móveis. Como? Oxi. Não, é porque eu fui lá na vizinha, a vizinha não sei o que lá e tal, e agora eu tô tendo problema. A senhora quer dizer que a senhora passou a perna em mim E e quer agora ajuda. precisa de ajuda. Quem resolva. Você vê como tem a galera, né, de todo jeito, rapaz. Tem umas coisas que é pequena, não, mas é Passou, eu não sabia, eu tô sabendo agora. E aí o proprietário, aí eu tô com o contrato. Mas, amigo, aí eu fui lá receber minha comissão. Mas tem horas que a gente não tem como descobrir, o cara, a gente sabe, tem situações que a gente espera o prazo terminar. Mas a gente elimina muito, assim, é por isso que eu digo, precisa ser uma relação de confiança. Agora só, imagina acontece essas coisas com um contrato de exclusividade. Imagina o que acontece sem. Sim. Vamos lá. Num casamento acontecem situações de traição, você imagina quando você não tem uma relação aberta, mais ou menos isso. Claro que você corre risco, mas é uma relação de confiança, como um casamento, é uma relação de confiança. E aí
Mas quando a relação não tem, quando a relação é aberta, você não pode, não é errado. Aí eu digo pra você, quando a relação é aberta, não tem culpa, é aberto. Não, eu digo dessa forma, porque a gente tá aqui, eu acredito que a ideia do podcast é falar diretamente com o corretor também. Sim, né? sim. Então, o corretor tem que começar a observar essas coisas. E entender que nós estamos... Onde ele quer estar inserido, que situação? No confortável ou no desconfortável? Tá sempre sob pressão ou trabalhar de uma forma mais tranquila, tendo total controle do que está gerindo? E o importante é ele não joga a culpa nos outros. Não joga a culpa dos outros. Ah, porque o cliente não dá exclusividade. Não, porque você não vende o serviço para ele. Ou o seu serviço não é enxergado como um bom serviço, mas dá. Não é a culpa do cara. Ah, porque ninguém faz. Não, você faz a sua parte. Você faz a sua parte. Enquanto o cliente não entender que é um benefício para ele, ele vai querer ficar sendo seu Mas o concorrente. cliente entende, cara. O cliente entende. Você tem um cliente. Você quer botar seu filho para estudar onde? Você quer botar seu filho para estudar em escola pública? É. Ele entende, só que ele precisa enxergar. O cliente já fazia isso habitualmente. A gente, nós aqui já fazemos isso habitualmente. Vamos dar um exemplo. Vocês estão solteiros, aí o cara vai para uma boate, aí arranja hoje é match, né, que fala, um negócio dele, pra ficar. É o Aí, crush, o match. aí a menina diz, pô, eu adoro vinho. Eu adoro vinho. Eu também. Você também, vamos tomar um vinho lá em casa e tal. Aí você não entende nada de vinho. Certo, Diego? Você não entende nada de vinho. Tomar um sangue de boi lá. Aí você vai, arruma o vinho para ir lá para casa agora. Aí você para na conveniência. Qual é o vinho que tu vai comprar? É mais caro. Quer me Aí impressionar. ela vai e diz, qual que você gosta? Porra, você não vai arriscar. Se alguém está cobrando uma comissão de 3%, tem cliente que me diz, porque fulaninho aqui eu estou pagando 3%. Eu falei, pô, imóvel tão bom, 2 milhões. Por que você está pagando um corretor fraco? Ele, como assim? Porra, um bom corretor não vai cobrar 3%. Não valorizou Não nem valorizar o dele, nenhum dele. vai valorizar seu imóvel? Ele não vai cobrar. Eu digo, Exato. pai, como é que você vai vender teu imóvel? 3 milhões e está pagando 3% para o corretor. Mas teu carro é um Fusca? É um Fiat? Porque não casa. Não casa. Teu filho estuda na escola pública. Então por que você está com o imóvel tão bom e vai escolher um corretor pelo que ele está cobrando? Porque o corretor que cobra 3%, ele não está conseguindo ter resultado. Ele tá Porque desesperado. na hora que você consegue ter resultado, você consegue valorizar o teu serviço. E as pessoas enxergar o valor. E se está dando resultado é porque funciona. Exato. Se tiver um corretor que cobra 15%, eu quando tiver um imóvel, vou pensar se eu não vou deixar com ele ou não. Porque, diabo, como é que esse cara consegue cobrar 15% no mercado? O que vai me intrigar é como ele consegue e ele está tendo algum sucesso e etc. Como é que o cara consegue? Aí eu vou tentar colar nele. Então, se tiver algum por aqui, me avisa que eu já vou colar. Porque se o cara está estabelecido... Aí, de novo, se o Camarões cobra R$120 num prato, alguma coisa tem de bom para as pessoas pagarem. E as pessoas gostam de ter bons serviços. Em todas as profissões. Você gosta de uma academia de R$500 por mês, você não fica na de 100. Você gosta de... A gente sai daqui almoçar no Camarões. A gente gosta. Naturalmente, nós gostamos. O mercado imobiliário é que não vende serviço diferenciado. Basicamente, vende o mesmo serviço. Aí... Então, só vendendo um outro serviço. Por isso que eu digo que é um outro serviço. É maçã e banana. São coisas diferentes. Aí tem maçã de 5, de 10, de 15, de 20 e tem banana. Só que tem pouca gente vendendo serviço de exclusividade. Exato. E as pessoas entendem. Até gente que diz, eu preciso. Você vai, todo mundo aceita? Não, não precisa. Você precisa trabalhar com 15 imóveis. Você precisa trabalhar com 15. Então você não precisa sair querendo abraçar Natal todinha. Quem trabalha com comprador precisa. Você abre imobiliária, tem lá 1.800 imóveis, 3.000 imóveis, 2.000 imóveis, porque precisa de muito imóvel para atrair comprador. Mas o corretor que trabalha com quem está vendendo não precisa. Ele precisa de poucos imóveis. E aí você vai ficando melhor em vender os imóveis e vai ficando melhor em vender seu serviço. Porque você começa a... O cara vai com o Rodrigo, vai ver um vídeo lá do Rodrigo, tá filmando, o Rodrigo tá lá didaticamente. Rodrigo tem tempo para se posicionar como autoridade, que é importante. O corretor às vezes não entende como é que você arranja aquele tempo. Por quê? Como é que você consegue? Aí a gente pega Diego, aí você vê. Vamos lá, um imóvel, vamos dizer que o imóvel você precisa vender. Para você vender, você precisa fazer quantas visitas aí, Rodrigo? Laura.
Vai depender do... O imóvel É relativo, né? Mas tem uma média. 3 visitas, Não é que 4 seja, visitas. não é que seja, no não é máximo, você assim. tem uma média. Então você precisa de 5 visitas para fazer uma venda. Fica no preço. É. Um comprador, você também leva para 5 imóveis, em média, o cara vender. Tem hora que você leva de primeira, ele já compra. Mas o comprador, você precisa... Vamos lá. Dá mais trabalho levar 5 pessoas para o mesmo imóvel ou levar uma pessoa para 5 imóveis diferentes? Uma pessoa para Uma 5 pessoa para diferentes. 5 imóveis. Você tem que se deslocar, Muito gasolina, mais carro. trabalho. O que acontece? Ou essas 5 pessoas, para cada uma, para 5 imóveis diferentes. Que é o que acontece. É. Então isso aí já é números. Até número que a gente aprendeu na Remax. Dá 4 vezes mais trabalho você atender um comprador. E de fato. Outra coisa, quando me deu esse número, pra que diabo? A gente vai focar. E quem paga a comissão da gente é o vendedor. E até Vamos sua focar organização nele, de né? horários. Se você tem aquele imóvel para mostrar, você vai estar lá guardando todos os 4 clientes. Isso. Você não precisa ficar se Um deslocando. de 2, um de É, 3. Tá Eu lá. hoje, dependendo da situação, eu não faço visita. Eu tô com um terreno no Alphaville, exclusivo. Rodrigo tem um cliente. Por que diabo eu vou com o Rodrigo? E o cliente dele? Pra que eu vou me largar daqui para o Alphaville para mostrar um terreno? É um terreno, a pessoa vai ver lá. Terra. Rodrigão, tá lá liberado seu acesso, lote tal, quadra tal, lote tal. Vá-se embora, amigo. Ganhei meu tempo. Tô com parceiro. Às vezes até imóvel, quando eu tenho um comprador, Rodrigo atende. Então, a gente, toda vez a gente vive naquela também uma desconfiança e vai, e tem que estar junto, porque senão o cara vai roubar meu cliente e tal. Eu, sinceramente, não esquento com isso, não. Elimina-se a concorrência. Nós temos parceiros e não Parceiro. concorrentes. Mas Eu acho que essa é a principal ideia da exclusividade. Parceiro, outro argumento que eu uso, amigo. Eu tava na reunião essa semana, eu digo, eu preciso botar seu imóvel, eu mando para 1000 corretores. Se eu não tiver a segurança que eu vou receber minha metade, eu não tenho como mandar. Aí abro aqui minha lista de transmissão no WhatsApp e mostro 1000 nomes de corretores aqui. Mas eu só posso mandar se eu for receber a minha metade. Garantir o Por meu. que eu vou mandar para 1000 corretores? eu vou abrir o Aí olho. depois eu pergunto pra pessoa, você vai deixar quantas imobiliárias mesmo? Mais de 1000? Porque E são você vai parceiros. gerenciar como? Justamente, né? Não tem, é impossível. Então, assim, aí quebrando barreiras e paradigmas, o corretor, para trabalhar com exclusividade, ele também tem que meio que se virar ao avesso, do jeito que a gente fez. Né? E encarar, e é difícil. Pô, eu não vou pegar esse imóvel, mas tá tão bom que você sabe que ele tá à venda. Você não precisa botar na sua carteira. Se você anunciar, você dá chance para outra pessoa vender. Dá muito mais chance para outra pessoa vender, ou para o comprador procurar direto o proprietário, do que você mesmo vender. Cara, fazer as contas disso não tem jeito. O pessoal tem Aí medo de tem- dizer não. Às vezes acontece. É isso. Eu liguei para o imobiliário que não faz parceria. Não sei, um negócio muito inteligente, mas não faz parceria. Ah, a gente já sabe qual é. Já sei o nome, não vamos dizer, não Não vamos precisa nem falar. Ela não faz parceria e não agencia com exclusividade. Como que sobrevive, né? Não, sobrevive, vende, mas eu digo assim, perde muita venda. Perde muita venda. Eu vi um anúncio, eu vejo o anúncio, eu ligo para a imobiliária. A gente não faz parceria. Eu falei, amigo, eu tô com um cliente querendo comprar, deixa eu só entender. Eu tô com um cliente querendo comprar e você tem um imóvel para vender. Aí você não vai parceria? Eu disse, não. O dono tá sabendo? O dono do imóvel? Tipo assim, ele começa, não, você liga para ele, ó, tem uma pessoa querendo vender seu imóvel, mas eu não posso fazer aqui porque ele não faz parceria. Você liga para ele para ver se ele topa ou não, para ver se ele deixa você fazer parceria, não, porque as regras da imobiliária e tal. Aí eu não insisti muito. Amigo, você dá um print nessa foto, joga nos grupos, amigo, alguém quer fazer parceria com esse imóvel? Não tô achando. Tentei a imobiliária que anunciou, Aparece uns 10 com o mesmo imóvel. falta. Conheço. Hoje é um negócio, sabe, você não entende. Eu vou jogar aqui um assunto polêmico. A gente teve um atendimento ontem Ah, sim. sobre a ponte, né? A ponte imobiliária. Eu não sei se Renato é adepto, né? Também nada contra. Mas lembra que a gente conversou ontem sobre uma questão que é atrelada à exclusividade. Mas explica Né? o que é a ponte. A ponte. A ponte imobiliária é aquele corretor que nem tem o proprietário, nem tem o comprador, mas ele tem o outro corretor. Ele só sabe quem tem. Ele só É um sabe corretor dos corretores. é o corretor dos corretores. É o que eu chamo. Né? Então, é aquele cara que fica o dia todinho nos grupos de corretores de imóveis, avaliando as demandas, avaliando as ofertas e juntando aqueles 2 corretores. E aí faz jus a 20% do negócio. E aí tive um caso que eu comentei ontem com o Diego no nosso atendimento, à tarde, que um corretor me ligou. Rodrigo, eu tô com um cliente buscando um imóvel assim assado. Eu vi que você tem essa opção.
Ótimo, sim, tenho. Quer material? Tá aí, toma todo o material, as informações. Certo. Rodrigo, é possível fazer uma visita? É possível fazer uma visita, sim. Então eu vou ver com o cliente. Isso dele ver com o cliente, ele foi ligar para o corretor para passar todas as informações, ver se o corretor tinha interesse, quando é que o corretor queria mostrar. Agendou, me ligou. Rodrigo, a visita tal dia, mas é o seguinte, esse cliente não é meu, é de outro corretor, e aí você faz 40, 20. Eu disse, olha, não, faço não. Porque assim, tem que ser o seguinte, existe dois lados. Quem tá comprando, quem tá vendendo. Eu tô do lado que tá vendendo. Vocês dois aí estão do lado que quem tá comprando. Então é 50-50. Não, amigo, você vai deixar de fazer um negócio por causa de 10% do teu lado? Não vou deixar de fazer esse negócio. Porque se existe de fato esse cliente que quer comprar esse meu imóvel, ele vai aparecer. Não, vai não, que eu não vou passar as informações não. Ele desligou. Aí depois ele me ligou insistindo de novo. Aí eu disse, olha, você quer 2 dias para você ver como esse cliente vai bater na minha porta? Se você não topar os 50-50, ele vai aparecer para mim. Não tenho medo disso. Quando foi 2 dias, o corretor, que tinha realmente o cliente, me ligou. E aí a gente fez um negócio. Quem perdeu? O cara da ponte. Se eles tivessem topado fazer os 50-50 entre eles, tinha dado certo. Eu faço. Eu pago. Primeiro que eu acho que essa pesquisa do corretor que faz a ponte dá um trabalho danado, cara. Eu acredito que deva dar um trabalho danado. Você ficar rodando por todos os grupos, ver quem tá comprando, ver quem tá vendendo, para tentar casar as duas partes, deve dar um trabalho do cacete. Então, segundo que não dá para identificar, isso aí são opiniões diferentes, claro. E tal. O segundo é que não dá para identificar, em determinadas situações, de que lado o corretor que fez a intermediação está. Porque dentro dessa sua linha de raciocínio, quando ele ligar para o outro corretor, amigo, o comprador é meu. É isso que eu falei. Então, você tendo a exclusividade, mas entenda. Vai aparecer. Assim, dentro dessa linha de raciocínio, ele chega lá para outro cara, amigo, ele só faz por 25 mil. Amigo, o comprador é meu. Tu conseguiu um imóvel com outro cara. Entendeu? Aí fica inversa, um joga pro outro. E aí a ótica de quem tem um comprador é esse, amigo, eu tô com o cara com 1 milhão. Aí tu disse que o Rodrigo tem um imóvel lá, faça parceria com ele. Se não for comigo, eu vou arranjar outro imóvel de 1 milhão para esse cara. E muitas vezes acha também. Então, na realidade, dependendo da situação, esse cara efetivamente fica no meio. E para mim ele faz o trabalho, eu pago feliz. Na hora que entendo a situação em que é 40 e que ele realmente ficou entre os dois e cria essa coisa, amigo, dos meus 40 eu lhe dou 10, veja se o cara lá consegue 10. E já acontece do cara não conseguir, como o Rodrigo não conseguiu, e eu dar os 10. Eu digo, eu não dou 20, eu não dou esse outro valor, porque se eu conhecer o Rodrigo e o Diego estiver vendendo um imóvel e o Rodrigo tiver um comprador, eu não vou querer me receber mais do que os 20. Então eu vou pagar isso. Tem gente que quer dividir em 3. Aí 3 eu não divido porque eu acredito que o trabalho de quem tem um comprador e de quem tem um imóvel é maior do que o cara que só vai estar fazendo só a ligação. Ele não está fazendo só a ligação, porque se a gente colocar... Porque essa é a desculpa que o comprador e o vendedor querem pagar pouco para o corretor de imóveis. Eu não posso dizer que ele está fazendo só a ligação. Entendi. Quantas vezes o cliente, comprador e vendedor chega para você, porra, 1 milhão que você só arranjou esse cara, amigo, você quer ganhar 6%, 5%, 7%. Você só fez juntar a gente, ele só fez tudo. A gente só fez tudo para sair o negócio. É o principal para sair a venda. O corretor faz isso. E deve dar um trabalho. Então hoje, agora por quê? Porque é o trabalho que a gente faz quando não existem os corretores. Uhum. É igual um imóvel meu, da minha propriedade, que eu boto no anúncio, que eu anuncio, que eu faço tudo que eu faço do imóvel. Tudo que eu faço no imóvel normal, o corretor não queria dividir a comissão comigo. Ah, mas é seu, certo? Mas eu tô anunciando, você viu meu anúncio, tá? Você quer ganhar tudo? Todo trabalho que eu tive, você não quer que eu ganhe? Fiz filmagem, fiz tudo. Só porque a gente não é corretor. Então tem essa linha. Mas tem, desde que a gente não esteja na pele, tem imóvel que eu compro para investimento. Eu compro e eu anuncio como imóvel. Diego, eu tenho um comprador, você tem um comprador, tem da minha empresa, vai fazer. Aí se fosse de outro dono, você fazia parceria e dividia. Como é meu, você não quer fazer? Pô, você está desvalorizando o trabalho do corretor de imóvel? Que a diferença é só essa. O resto do trabalho foi feito. É diferente de eu pegar o imóvel meu e entregar para a Glauba vender. Aí ele está fazendo dele. Se outro corretor achar, aí vai fazer. Então acontece muito que a gente às vezes fica colocando elementos em que
Aí é no ponto de vista de cada um. Mas nessa situação que o Rodrigo disse, claramente o cara que fica no meio, ele fica à mercê dos dois lados, dizendo que só querem ficar com 50 e o cara se vira para ficar com o resto. E aceitar, né, a situação. Né? E aí a gente não gira negócios. Porque é raro, dentro dessa linha de raciocínio, é raro um cliente vir para o corretor, colega, parceiro, vir para meu pai, tem que ficar 25 e o outro com 50. Eu não vou fechar. Eu tenho um comprador, eu vou. Ou eu tenho um imóvel, eu não vou fechar, amigo. Deixa aqui, tá exclusivo, tá, beleza e tal. Eu lhe pago 10. E já aconteceu do cara receber os meus 10, que é 20% do que eu recebo, e não receber nada do outro lado. Sim, é o que eu faço bastante isso aí. Mas de dar giro. Semelhante a isso é quando a gente tem aquela objeção. Já na captação do cliente falar pra gente, não, mas o fulaninho que estava falando comigo aqui que tem um comprador, diz que só fecha se fechar sozinho o negócio. É semelhante a isso. A gente pode tranquilamente dar uma resposta. É o corretor terrorista? Que você é o corretor terrorista querendo falar mal da exclusividade. Ó, tô com o cara para comprar, só que agora você tá exclusivo com isso. Então eu não vou fechar. Mas é o que o Rodrigo disse. Ano passado eu fiz 3 vendas, 3 parcerias, com 3 corretores diferentes, que era para ter sido feita com outro corretor. E fechou sozinho. Não. Você acabou o cliente fechando veio, sozinho. não, o cliente veio com outro corretor. Sim. O cliente procurou com o corretor não ofereceu o meu imóvel. Mas, hoje o comprador, eu quero comprar um apartamento no Live Garden. Amigo, o cara não vai fazer uma ligação só. Nossa, ele vai procurar tudo. Esquece corretor de imóvel, porque é meu cliente. Não é o corretor comprador, o cara é escorregadio, ele tá comprando. São raros. Hoje, até pra gente fazer um trabalho, amigo, você compra só comigo, ele não compra. A gente tá tentando fazer isso, eu acho que ele tá fazendo muito bem. Como a menina lá de Parnamirim, Carlos. O Carlos tá com autorização de exclusividade para acompanhar o comprador, que eu acho sensacional. Mas o cliente veio. Teve um caso interessantíssimo. Teve um caso. Vou contar por último, depois da minha hora aqui. Teve um caso que eu agenciei um imóvel, 325 mil. Aí, 7% de comissão. O dono queria 300 mil, sempre naquela linha. Quando você mostra que pode conseguir mais, aí às vezes o dono também cresce o olho. Não é porque você morre, rapaz, você quer 300 mil, vamos botar 325 para a gente ganhar mais. Todo mundo ganha mais. Mas, enfim, vamos crescer o olho. Tava lá, imóvel exclusivo, 6 meses. Acho que foi em agosto do ano passado. Aí, um corretor me ligou e disse, Renato, o proprietário me ligou, Renato, esse corretor tá com um cliente, mostrou, minha sogra estava no apartamento. Acabou liberando, mostrou o apartamento e o cliente, eu disse que estava exclusividade, tá, beleza, pode deixar que eu ligo para ele. Aí liguei para ele, só falando de tal, olha, rapaz, aí como é que foi a visita? Ele, não, mostrei mais outras 2 unidades lá no apartamento, lá no prédio e tal, ali acho que era no Paradise. Mostrei mais 2 unidades, mas vamos ficar de sobreaviso e tal, beleza. Passou 2 semanas, aí um outro corretor veio, Renato, estou com a pessoa procurando um apartamento que quer. Esse apartamento está anunciado por você. Agora, ele já viu esse apartamento com o corretor anterior. Ele já viu, já visitou. E o corretor anterior disse que ele só podia comprar no final de setembro. Eita, danado. No final de setembro estava liberado para venda. Antes do final de setembro não estava liberado. Aí eu falei, não, beleza. Deixa eu conversar com esse outro corretor. Porque já fez toda a visita através desse outro corretor. Aí eu mandei mensagem para o outro corretor. Mandei mensagem para o colega. Amigo, aquele cliente que queria comprar um apartamento e tal. Eu já escutei essa sua história. Aí ele disse, rapaz, não se interessou, tá lá, vida que segue. Beleza, então está liberado. Eu ainda fiz, você pode. Então, está liberado, ele não tem interesse. A gente vai tocando. Acabou-se. Aí eu liguei para o corretor que me ligou, amigo. Ele disse que o cliente dele não tinha interesse. É o mesmo? Ele disse, é o mesmo, então vamos vender. Aí, agora, eu vou lhe mandar uma proposta, você vai fazer uma proposta, formalizar, deixar o valor para não ter nenhum problema com esse outro colega. Aí eu peguei a proposta formalizada e tal, fiz uma reunião com o dono e botei pro dono. Aí o dono, eu falei, olha, ele tinha visitado com outro, contei a história todinha. Fazer de conta que o dono também não sabia das coisas, né? Vamos seguir adiante? Ele disse, não, Renato, a gente segue adiante. Quando foi no final de setembro, ele ligou para o comprador. Quando foi no final de setembro, o corretor liga para mim. Amigo, aquele ali que eu tinha mostrado e tal. Eu falei, sim, você disse que não teve interesse. O cara, não, porque estava com outra corretora, que não sei o que lá, que foi eu que mostrei, certo? Você mostrou e disse
que o cara não teve mais interesse. E depois um outro corretor chegou com o mesmo cliente, disse que tinha interesse, eu voltei para você, tá aqui nossa conversa, e você disse de novo que o cara não tinha interesse. Aí você quer que eu faça o quê? Não, eu quero receber minha comissão. Então foi, vamos, porque um amigo, vamos tomar um café, vamos conversar, e foi aqui na imobiliária para conversar. Aí foi com outra corretora, e aí eles foram, aí parece que caiu mais ou menos a máscara. Eu falei, você entendeu uma coisa, você está vindo aqui dizendo que você combinou com o dono de esperar terminar o contrato de exclusividade para vender o apartamento. Nesse meio tempo você não conseguiu isso, ou seja, você ia me deixar de fora, aí você está vindo aqui ainda para pedir para receber alguma coisa. Deixa eu entender para ver se é isso mesmo, né? Que você está pleiteando aqui. Não, porque eu merecia, mas, amigo, eu não fiquei com a sua comissão. Fiquei. Quem ficou? O outro corretor. Eu tô com o proprietário. Eu lhe dei todas as chances da gente fazer a parceria. E você não quis. E você combinou com o proprietário de receber uma comissão menor. Ele tinha que falou alguma né? coisa. Você combinou com o proprietário de receber uma comissão menor para quando terminasse o contrato você vender de imediato. E você está me dizendo tudo isso. E ainda quer botar a culpa em mim? Não, porque a gente vai em cima. Não, resolva com o proprietário. Se você fez termo de visita, se não fez. Você combinou com o seu proprietário, não tem nada a ver. Mas os caras chegam na cara de pau. Tá entendendo? E por isso que eu digo, hoje, tem venda, tem cara que hoje que ainda vai trabalhar sem fazer a parceria, ele perde a venda. Ele perde a parceria. Porque quem vai comprar acha outros imóveis. Como você disse aí, qual é o argumento que você usa e tal? Pai, se o cara não quiser fazer parceria, Ele vai chegar. 1.000 corretores. 1.200 hoje. Anúncio não sei aonde, não sei onde. Se ele quiser comprar, ele chega. O cara não vai ver só um e não comprar aqui a 500 mil. Tá caro ou tá barato? Vai comparar. Quando ele compara, ele chega no outro imóvel. No mínimo, ninguém vai gastar dinheiro sem saber se tá caro ou se tá barato para comparar com o outro. Aí eu digo pro dono, você, se o corretor disser que vende pro outro, você quer comprar um apartamento no Living Garden, o que tu vai fazer? Desistir da compra? Não, você vai procurar outros corretores. É o natural. Natural. Ah, mas você não perde essa venda. Não perde. Quem vai perder, o corretor perde a comissão. Mas me diga qual é a chance de você perder a venda. Ah, o cara pode mostrar outra unidade. Pode, mas você comprador não vai pesquisar mais? Dificilmente você perde essa venda. E o corretor ele não consegue direcionar tanto isso aí. Quem decide qual imóvel comprar é sempre o comprador. A gente é só um intermediador. Ajuda, né? A gente dá aquele impulso, facilita um financiamento, vai oferecer os benefícios de uma maneira como um promotor de vendas faz. Você vai trazer aquilo que está na prateleira e vai tem corretor que vende imóvel melhor do que outro corretor, o mesmo imóvel. Mas a gente não consegue direcionar, por exemplo. Você isso... não vai comprar mais esse imóvel que você gostou. Você não consegue dizer Muitas isso. Vezes não, mas você consegue enfeitar mais outro. Se você entende a necessidade, se você entende a necessidade, aquela jornada daquele cliente, o que ele de fato está buscando, você tendo um imóvel, você vai conseguir trabalhar essa busca desse cliente nas características do seu imóvel. Então você vai evidenciar esses pontos que é importante para o comprador que tem naquele imóvel. Mas assim, você fez um trabalho de talvez você não consegue. Você não consegue, é difícil você não deixar o cliente procurar outras opções. Você não consegue. Sim, isso mas assim, ele vai achar. Até porque é uma pesquisa, ele está fazendo a pesquisa. Ele tem que saber se ele está pagando muito ou pouco. Você pode enfeitar, dizer que é lindo, maravilhoso, como o Rodrigo está ali, mas tem só esse, peraí. Pô, tem mais 2 aqui. Aí tá, os outros 2 eram exclusivos. Tá entendendo? Pô, tem mais 2 no prédio. Ou vai para uma corretora que tem outro no prédio, que a gente já sabe que ela tem, porque quando alguém tem imóvel, quando o colega tem imóvel no mesmo lugar que eu tenho, eu faço contato. Eu digo, amigo, você está vendendo, fiz contato com a corretora, você está vendendo um lote no Reserva Bonfim, portanto, olha, eu tenho um do mesmo tamanho, está 100 mil a menos. Se você tiver cliente, a gente está aqui para parceria. Eu faço muito. Eu vi uma placa, vizinha, a placa de uma casa que eu estou vendendo ali, no frente da Arena das Dunas. Marcelão, tá quanto é essa? 950. Ó, o vizinho tá 850. Vamos fazer. Aí o corretor que está trabalhando no imóvel, ele tem esse cuidado. Ele tem tempo para fazer isso. Então ele tem tempo para ver quem são os colegas que estão trabalhando na mesma região e você está com um produto melhor e mais barato. É a segurança de você ter exclusividade. Vamos fazer, porque se vier direto comigo, eu fico com 100%. Se vier através de você, você fica com 50% isso. E eu com 50%. E quando eu tenho um produto que eu mostro o imóvel do meu cliente, depois eu vou levar para o do outro cliente. Vou focar no meu. Posso até mostrar uma casa no Alphaville. Eu mostro primeiro a casa. Ah, a senhora quer mais? Não gostei da casa, quero mais opções. Eu vou, tem. Plá, 10 opções. Mas primeiro eu trabalhei
a opção do cliente. Isso. Que é o que ele quer vender. E a parceria, ela é importante. Se você vende sozinho ou você vende ganhando 50%, você não deve pensar só no que você vai ganhar, se é 100 ou 50. Você tem que lembrar que você tem custo de operação. Então, se você acaba fazendo uma parceria, você encerra esse custo de operação para aquele imóvel mais rápido. E o custo do seu serviço não é talvez só isso. É o compromisso que você assumiu de vender mais rápido para o proprietário. Rodrigo, Então, a parceria também é importante. eu cada 10 imóveis, eu vendo 8 em parceria. Então, Não, é isso que eu estou dizendo. então, A em cada parceria é 10 importante porque você interrompe o seu custo de operação. O corretor não De faz que tem a gestão. parceria, você vende mais rápido. Cada 10 imóveis eu vendo 8 em parceria. Então, vamos supor, se eu fosse tentar vender e ficar com a comissão inteira, a cada vez que eu ganho 100% da comissão de um imóvel, a cada 5 eu vendo 4 em parceria. Eu ganhei 50% de 4. Então, eu estou ganhando 200%. Uhum. Como você diz, interrompe a operação, você trabalha outros imóveis, você vende mais rápido, porque você está aberto para parceria. Exato. O imóvel entrou no meu sistema, eu já mando para os colegas. Às vezes eu mando antes de colocar no sistema. Eu já vejo quem é que tem para fazer parceria, para estar. O meu 100% é a minha metade. Quando eu vendo sozinho, eu ganho 200. Exato. Então eu não estou perdendo, eu estou ganhando pelo que eu me propus a trabalhar para o cliente. Se eu conseguir um comprador, eu ganhei o dobro. Mas se eu não conseguir, eu ganhei aquilo que eu me propus a receber. Se a mentalidade sua que você está perdendo toda vez que você faz parceria, você não vai conseguir fazer parceria nunca. Nunca. Porque você sempre está perdendo. Mas se você botar na ponta do lápis o trabalho, aí pode ser que quem esteja especialista em trabalhar sem parceria, mas tem gente que ganha muito mais do que eu em cima disso. Eu não consigo. Mas eu estou satisfeito em fazer esse tipo de trabalho. Do mesmo jeito que tem muito profissional muito competente focado no comprador e no tal. Não é errado. De novo, o foco é no comprador. O que é errado, assim, digamos assim, meu foco é no comprador, eu tenho estratégias. Você não vai ver você não vai. Pode mandar escondido, mas você não vai ouvir eu fazer uma apresentação e eu falar mal de determinado tipo de trabalho ou de tipo de serviço, nem de tipo de colega. Eu digo, se você quer vender, é mais interessante para você trabalhar com um corretor que seja o personal do seu imóvel, com um atendimento personalizado. Se você quer comprar, talvez seja mais interessante trabalhar com um corretor que não tem mais imóvel exclusivo, porque ele tem quantidade, se você quer comprar. Então, tem trabalhos diferentes. Exato. Mas como a gente ouve às vezes, o cara, porque você deu exclusividade, fez a maior cagada de sua vida e tal. Uhum. Não é isso, não é por aí. E Nem hoje, o corretor que trabalha sem exclusividade não é incompetente. Tem corretores muito bons. Tem imobiliárias estupendas também. É de novo academia. Smart Fit é espetacular. Estrutura do caramba e tal. Mas o serviço é para um tipo de cliente. Se você quer um serviço mais especializado, você não vai conseguir o mesmo resultado. hoje, o prazo de exclusividade que vocês colocam no contrato de vocês é em torno de quanto tempo? Hoje eu trabalho, vai depender... Na assim, média. Não tem, assim, exatamente um prazo exatamente definido. Você tem uma média do que você trabalha. Eu trabalho 180 dias. Mas eu tenho imóveis lá no meu escritório que eu tenho 1 ano e meio de exclusividade. Então, eu tenho um terreno aqui em Ponta Negra, né? Tem uma edificação no subsolo de 3 pavimentos. Tem quase 3.000 metros de área construída no subsolo. Que devido ao valor e à complexidade do negócio, eu não conseguiria realmente pegar por 180 dias. Tem outro elemento aí também, é o preço. Né? É o preço a exclusividade é 6 meses. Então vai depender da... 2 meses para perfil. colocar no preço, mais 2 para vender. Aí vai vender em 4. Se quando você chega o preço, não queria isso, aí você trabalha um preço um pouco a mais, aí você tem esse tempo. Mas às vezes o cara quer um preço que vai... isso aí a gente vai precisar, em 6 meses a gente não consegue em 1 ano. Se o cara deixa, ele dá meia hora. Não, fantástico. Só a gente já está encerrando mesmo. Só antes de você ir embora, Renato, dê uma dica assim para os corretores mesmo. Aquele corretor que já trabalha exclusividade ou que não trabalha, qual a dica que você dá, qual um conselho que você pode, nessa sua experiência, passar para esse corretor? Uma dica de 30 segundos aí para você. Cara, a melhor corretagem não é bico. Corretor de imóveis, você não vai conseguir ter sucesso se você não tiver uma dedicação como corretor de imóveis. Primeira coisa, não, porque eu trabalho de manhã e de tarde faço corretagem. Pô, a gente pena para vender 2, 3 imóveis por mês, trabalhando 10, 12 horas por dia. Não vai ser com 12 horas por dia que você vai conseguir ter sucesso na profissão. Então, você tem que se dedicar.
você também não vai conseguir ter sucesso se você não se preparar. Você conversar com os corretores e tentar sempre procurar um mentor. Você cola num cara, o cara tá funcionando bem, vai tomar um café, sabe? Vez por outra, tô conversando com o Rodrigo, uma vez o Rodrigo foi abrir a imobiliária dele, eu liguei para ele, aí Rodrigo, como é que foi e tal. É saber como é que tá o mercado e ver os caras que estão tendo resultado. E você vai encaixar o tipo de trabalho que você se adapte. Porque também não é todo mundo que vai se adaptar. Eu quero agora vender exclusivo, não é assim. Se você não tem muitos paradigmas para estar quebrando eles, você não vai ter sucesso. Não é só dizer, vou agenciar exclusivo e vou trabalhar assim. Não, você tem que, de novo, tem que se virar pelo avesso. Você tem que abrir a grande dificuldade que às vezes eu tenho de montar a equipe e tal, porque o cara já chega com um tipo de trabalho e não entende a nova proposta. Então você tem que estar sempre e conversa. Às vezes quando você está nessa dúvida ou não, conversa com corretores que trabalham focados no vendedor e conversa com os que estão trabalhando com os compradores. Você vai ter profissionais que estão tendo sucesso com as duas características. Mas dificilmente eu vejo, e aí a experiência própria, não sei se é Rodrigo, dificilmente eu vejo um cara conseguir bons resultados trabalhando focado no vendedor, trabalhando na exclusividade e ele voltar para o sistema anterior. Difícil, não sei se o Rodrigo acontece. Bem difícil. Você acontece ele tentar não ter sucesso aqui, ele volta para o anterior. Mas na hora que ele se encaixa, na hora que ele consegue vender esse serviço para o cliente, na hora que ele consegue se estabelecer, se posicionar, etc., dificilmente o cara vende. E dificilmente também nos grupos de corretores, você vê corretor que trabalha com exclusividade reclamando. Você não vê o cara reclamando, tomei uma pernada, não sei das contas, tomei um bypass. Dificilmente você vê. Dificilmente você vê, tá muito difícil, tô há 3 meses sem vender. Dificilmente você vê. Então começa a observar isso, porque aí pode fazer mais sentido dentro do mercado do que ficar achando se dá certo ou não, achando se o cara tem resultado ou não. E Rodrigo, você igualmente, um último conselho aí. O conselho dele foi sensacional. Terminando isso, só agradecer aqui a participação, que eu vou terminar aí. Eu vou correr mesmo, isso, né? E agradecer a participação de vocês, achei espetacular. Parabéns também para vocês pela iniciativa, vamos ver se a gente consegue ter muita divulgação. Renato, eu que agradeço você ter cedido esse tempo, que a gente sabe que hoje o maior ativo que a gente tem é o nosso tempo, né, que é muito valioso. Então, assim, eu agradeço você ter vindo para cá de coração. Você é realmente uma referência para todos nós aqui do RN que trabalhamos com exclusividade. Você, junto com essa ideia que foi trazida pela Remax, você encampou essa ideia desde lá atrás e hoje tem a sua marca própria, vem desempenhando com perfeição isso aí. Muito obrigado, tá, Renato? Mais uma vez. Eu que agradeço. Mas você marca mais café e faz a parceria esse ano. Não, tá faltando isso aqui, senão como é que eu vou pro churrasco? Aí tem um churrasco. Tá certo, Renato. Muito obrigado, tá? Valeu. Então, a dica do Renato foi sensacional. Valeu. A minha dica seria uma complementação do que o Renato falou. Você tem que aprender, além de analisar o mercado e ver o que realmente vai ser interessante para você, o que é que está dando certo em alguns corretores, que trabalha o comprador, que trabalha o vendedor, mas após isso você aprender a dizer não. Porque a grande maioria dos corretores, eles têm medo de dizer não para o proprietário. Então, se você parar para raciocinar, se você diz o sim ali naquela hora, ao mesmo tempo você já tem um não. Porque quando você sai dali, aquele mesmo proprietário vai ligar para outro corretor. E vai ligar para outro, para outro, para outro. E o imóvel que você disse sim para aceitar, também já vai ter recebido sim de outros corretores. Então você já está com um não. Então é melhor você se posicionar, seguir a sua intuição e a sua estratégia, dizer um não, e você não vai perder negócio. Porque se surgir um negócio para aquele imóvel para você, você sabe que ele está disponível. Então você liga novamente para o proprietário, agora com um negócio para fazer, e faz. Mas você não se colocou à disposição, nem aceitou os termos daquela negociação, e no fim acaba saindo como o corretor que não conseguiu o resultado. Por ter dito sim. Então essa seria a minha dica, de você aprender a se posicionar, aprender a dizer o não, que é muito difícil dizer não. A gente está na vontade de fazer o negócio, quer pegar o imóvel, tem medo de perder aquele imóvel, perder aquele cliente, e topa tudo. E diz o sim. Então seria isso. Essa seria a minha dica. Bacana. E você, Diego, dentro do que você ouviu aí,
A gente até brincou no início, né? Que você é o corretor com menos experiência profissional. Então, Fraldinha? é o mirim, do futsal lá e tal. Então, assim, mas jamais o café com leite, porque a gente sabe que tem trazido bons resultados aí desde... Não, e o tempo não influencia em nada. influencia. O que influencia é a sua capacidade de acelerar esse processo. de acelerar esse processo. Pra mim, hoje, grato pelo convite, foi muito bom, porque, assim, desde que eu me tornei corretor, eu sempre trabalhei com a exclusividade, né? Então, assim, eu não trabalho outro modelo que não seja exclusividade. E, assim, hoje, tendo aí a referência de Renato e Rodrigo, que são profissionais que estão há muito tempo, foi, que nem eu falei mesmo, o TCC foi uma aula, né? Então, assim, foi muito legal estar participando. E assim, pegando alguns conselhos de uma pessoa que é mais experiente, porque, querendo ou não, o mercado imobiliário é isso, né? Você tem que ter muita conexão, você tem que ter muita experiência, né? Para você conseguir executar o seu trabalho com perfeição. Então, tive uma boa aula aqui hoje e eu vou aplicar esses conselhos aqui para a vida. Dentro do que a gente falou aqui, para mim, o que mais pega é aqui o quê? E o que eu sempre passei isso para os clientes. O corretor que trabalha exclusividade, a gente está prestando um serviço para aquele cliente. Eu falei, você pode me cobrar disso. Isso aqui eu vou fazer. E para isso eu cobro tanto. E isso sempre fica muito claro e dentro do que tudo que foi falado, tem que ser passado isso. Enquanto a gente não conseguir passar para o cliente ter essa percepção de que nós somos prestadores de serviço, uma consciência, e talvez até nós estejamos educando o cliente de que a profissão do corretor é essa. Porque ele está acostumado com aquele corretor que andava com a pranchetinha ali, que o que importava é colocar a placa na frente do imóvel, e não mais esse conjunto de atividades que a gente sabe que demanda hoje, e que jamais a gente ia conseguir expor tudo que a gente consegue fazer dentro do contrato de exclusividade. Mas assim, pegando o que o Diego perguntou lá atrás, né? Que a gente já respondeu, sobre os argumentos. Sim. Uma coisa que é comum acontecer nos meus atendimentos é que o cliente ele entende quando é exclusividade sem você falar exclusividade. Uhum. Como é que ele entende? Porque você começa a apresentar o seu trabalho, quais estratégias você vai fazer, que jornada você vai fazer com aquele imóvel, em qual momento você vai readequar aquelas ações, aquelas estratégias, porque numa venda do imóvel você tem plano de marketing, você tem plano de ação e você tem um plano de gestão. Tudo isso tem que funcionar alinhado. Então, quando você começa a apresentar tudo isso, aí o proprietário começa, poxa, realmente é muita coisa, é muito trabalho. Ele já vai terminar a reunião perguntando, então você precisa que o imóvel fique só com você, não é isso? Para você conseguir fazer todo esse trabalho? É isso aí. Ou seja, você não precisou falar. Uhum. O que você tem a oferecer já se diz por si só. É isso mesmo. Você já vendeu o seu serviço. Já vendeu o serviço, entendeu? E, Rodrigão, para agradecer também essa sua disponibilidade, hein? Eu trabalhei sala lado a lado com você, foi uma experiência muito boa, gratificante. E a gente sabe que você é um parceiro, assim como o Renato, o Diego trabalhando lá na Imobiliária Blaze. A gente sabe Vendemos que um imóvel o ano passado já em 24 horas. 24 horas. Então, assim, a gente já fez várias parcerias e isso só tende... E a gente sabe que consegue fazer isso quando tem a exclusividade. Então, eu agradeço a sua presença aqui. Vamos participar num outro momento mais vezes, com certeza. Até porque eu sei que você é o cara das mídias, né? O rei das Além mídias quase um ator aí. Então, para encerrar, aqui eu agradeço a Diego também, tá certo? Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Conexão Imobiliária. O primeiro foi sobre financiamento, esse sobre exclusividade. A gente ainda pretende trazer aqui o pessoal do Cresce, alguns construtores, para trazer toda essa relevância e conectar todas essas ideias. Então, por hoje é só. Eu agradeço, obrigado, fica com Deus. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.